Oi, para alguns, o RPG é apenas uma diversão, um momento de descontração com os amigos, um momento de se divertir e relaxar. Para outros, é muito mais do que isso. É uma verdadeira vocação. Hoje, eu trouxe para conversar conosco ele, que é professor de matemática da rede particular daqui do estado do Ceará, um dos maiores promotores de eventos de RPG da região, o fundador do Covil Lúdico, meu querido amigo Fernando Machado. Ele veio para falar a respeito de como o RPG acabou se tornando mais do que um hobby na vida dele. Se você também quer saber mais a respeito da vida do Fernando Machado, fica aqui, que depois da vinheta a nossa conversa começa. Então, ainda está aqui conosco? Que bom! Bom, como eu falei anteriormente, hoje nós vamos falar a respeito, do trabalho deste que é um ícone do RPG aqui no estado do Ceará, o professor Fernando Machado, tá certo? Antes da gente falar diretamente a respeito disso, não deixe de colocar o like, de se inscrever no canal, para poder conhecer o nosso trabalho e ajudar. Enfim, vamos lá, Oi, Fernando, tudo bom? Tudo tranquilo. Fernando, inicialmente o nosso público, ele gostaria de conhecer melhor você, então eu sempre peço, para o convidado se apresentar, mas nesse primeiro momento eu queria que você falasse, assim, não dando foco para o RPG em si, mas falasse sobre você, tá certo? Falasse quem é o Fernando, o que ele gosta de fazer, as preferências, os sonhos, tá? Então fique bem à vontade para falar sobre você para o nosso... Então, Ned, primeiro agradecer, pelo convite, faz tempo que eu tô te devendo estar aqui, Mesmo, e eu queria muito estar, mas com essa pandemia, tá complicado, acho que para todo mundo, E a responsabilidade, viu, porque o pessoal que já passou aqui no canal é o pessoal de peso mesmo, viu, então é uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande estar aqui, E a gente fica muito feliz com o seu reconhecimento. Não, com certeza. Eu já conheço você há algum tempo já, a gente tem essa amizade e eu sei que já era um sonho teu tá tocando esse canal pra frente e tudo, e que bom que deu certo, Eu acho que, pelo menos para isso, a pandemia deu pra gente ter, às vezes, um pouquinho de mais de tempo em casa para estar fazendo alguns projetos que às vezes a gente não conseguia fazer. Concretizar alguns sonhos, algumas coisas que antes do tempo curto, eu tô imaginando como vai ser quando voltar à vida normal. Não que a gente esteja trabalhando menos, mas a gente tá mais tempo em casa, A gente ganha pelo menos aquele tempinho de trabalho, pura verdade. Casa, trabalho. Muitas vezes estamos trabalhando até mais, Exatamente. Mas aí, fala sobre você para nós, não fala não. Sou o Fernando, eu sou um amante de jogos, jogos analógicos, jogos não virtuais, como as pessoas queiram chamar aí, Então, sou professor, leciono há 10 anos, como você falou, na rede particular de ensino, e desde criança, eu acho, sempre tive uma paixão muito grande por qualquer tipo de jogo que a gente às vezes brincava na rua, jogo, aquelas brincadeiras clássicas, bolinha de gude, bila, como a gente chama aqui no Ceará. A gente brincava de corrida de tampinha, a gente inventava batalha de Pokémon com tampinha, tudo a gente criava pra ter ali aquele... Carimba com a bola, Carimba, tudo que é brincadeira de rua, eu já brinquei, eu já tive esse prazer, Porque pra mim sempre essa parte de socializar com os amigos sempre foi a coisa assim mais importante pra mim. E tive contato na época com alguns jogos de tabuleiro, lá no comecinho, o velho... Banco Imobiliário, o velho War, tive contato com isso e tudo, e só posteriormente, já na adolescência, que veio o contato com RPG, Então, primeiramente, assim, a minha paixão é por jogos, Além da matemática, lógico, que é a disciplina que eu tenho prazer aí de... Eu esqueci de dizer esse detalhe, gente, ele é professor da minha área, viu? Professor de matemática, Eu ensino física, de matemática, tudo da mesma área, exata. Mas assim,
essa paixão por jogos influenciou na escolha da tua disciplina? Eu creio que quando eu escolhi, né, na verdade eu acho que eu não tinha, né, isso em mente, mas vendo hoje, né, depois que eu já tive contato com vários jogos e contato maior com a disciplina, né, já leciono há 10 anos, eu acho que faz um sentido, né, faz o sentido de você... porque normalmente nos jogos a gente sempre tem ali os objetivos, tem as estratégias, e na matemática a gente trabalha muito com isso, né? Os objetivos para resolver um problema, né? As estratégias para resolver um problema. Então, você tem um foco, um objetivo exato, e você tem que traçar essas estratégias para chegar nele. Né? Exatamente. Tanto então, na matemática quanto nos jogos. Eu acho que uma coisa acaba levando a outra de fato, né? Mas aí, lá na adolescência, aí veio o contato com o RPG que meio que contradiz um pouco essa lógica, né? Porque o RPG, apesar de a gente precisar de estratégia, a gente ter objetivos, né? Mas digamos que é um jogo assim mais, né? Vamos dizer que é mais humanas, né? A gente tem que interpretar um personagem, ter um background do personagem, criar toda uma história, um contexto, né? Que é uma coisa que as pessoas de exato normalmente não se identificam tanto, né? Mas eu tive esse contato com RPG, né? Na adolescência, por volta dos 14 anos. Eu sempre fui muito curioso, né? Se eu via alguém jogando alguma coisa, eu ficava querendo saber como era, como é que jogava e tudo. E o contato com o RPG foi justamente isso, né? Eu vendo amigos imprimindo ficha, e eu olhava e eu, que é isso aí, né? O que é que vocês vão fazer? Eles, não, a gente vai jogar. Vai jogar o quê? Não, um jogo aqui diferente, que um amigo nosso vai explicar, né? E eu acabei indo assistir essa sessão e gostei muito, né? Só que na época, o pessoal foi meio que impedido pelos pais, porque isso foi por volta de 2003, 2004, né? Então ainda tinha um preconceito muito forte ainda com RPG, então os pais proibiram e eu não tive mais contato com esse mestre. Mas assim, essa pessoa, né, que era exatamente a nossa próxima pergunta, você já emendou, que legal. Que era exatamente como você descobriu o RPG, né? Você já disse que foi jogando, né, com pessoas próximas da sua casa, né? E esse rapaz que mestrava, no caso, que você perdeu contato com ele, né? Isso não, eu perdi contato na época, quando eu assisti a primeira sessão que ele narrou, né? Mas por volta de 1 ano e meio, 2 anos depois, eu encontrei ele novamente, aí foi que de fato eu considero que foi minha entrada no hobby, né? Que idade tu tinha? Quando eu de fato joguei RPG mesmo, conhecendo os materiais, os livros oficiais, né, os dados, tudo isso, eu tinha 14 anos. 14 começou anos. Bem jovem, né? Eu tinha 14 anos e foi próximo da minha casa. Inclusive, esse rapaz que é o Anderson, né, se ele estiver assistindo, um abraço pro Anderson, que ele é o grande culpado de tudo isso. Tudo que aconteceu depois, ele é o grande culpado. Mas sempre que eu posso, eu agradeço a ele, né? A minha monografia, agradeci a ele. Enfim, ele, na época, ele narrava com dados de argila, para você ter uma ideia. Né? Porque ele não tinha, estava começando a ter essa facilidade de adquirir material, de RPG, dados e tudo. Ele narrava com material, com dado de argila, que ele mesmo fazia, entendeu? E o RPG que ele narrava, quando eu tive o primeiro contato, lá antes de fato jogar, ele narrava uma mistura. É um RPG. Então era criado por ele. Criado por ele. Sistema próprio. Criado por ele, Eu acho que muita gente começou assim, né? Um sistema criado, sim. E tudo, e ele. Mas o Júnior foi que ele começou, né? Criando os próprios sistemas dele. Muita gente. Muita gente relata que quando jogou RPG pela primeira vez, ou quando teve contato, né? O narrador não conhecia muito não e tal. Só com o tempo é que você foi ver de fato que era RPG. Mas vendo hoje, né, como foi naquela época, o Anderson já narrava muito bem. Ele era um excelente narrador, ele dava sempre as campanhas, as aventuras dele. Muito que aqueles que hoje em dia tem todos os recursos, né, mas que não usa, né? Exatamente, é porque como ele não tinha a preocupação de ler livros, então ele se preocupava muito com a história, e a história dele sempre era em volta de mistério, a gente ficava naquele clima assim mesmo, né? E ele conseguia fazer isso, entendeu? Mesmo sendo um cara que não era muito leitor de regras, né? Leitor de RPGs já publicados e tal. Mas ele narrava muito bem.
E assim, Fernando, qual foi o primeiro sistema mesmo assim oficial que você jogou? Que não era criado, não era híbrido, né? Digamos assim, mistura. Olha só, eu acho que bem diferente da maioria das pessoas, porque muita gente, né, quando a gente está nos eventos, sempre a gente escuta um depoimento que RPGista adora dizer há quanto tempo joga e quando começou, né? Adoro. RPGista coisa que a gente diz quando se conhece. Eu já tô aqui há 15 anos, eu já tô aqui há 10 anos. Então o RPGista adora falar isso, né? E então a gente escuta muito o pessoal falando, e a maioria diz assim, eu comecei com 3DT, eu comecei com Daimon. Eu comecei com Daimon. Eu comecei com adaptação de Pokémon. É muito comum o pessoal falar. E você? Fugiu dessa... Na verdade, eu nem fugi porque eu não tive a opção, né? Porque eu não conhecia de fato quais sistemas que existiam, né? Uhum. Então, quando eu tive contato com o Anderson novamente, né? Que aí de fato foi em 2014, que é o pontapé inicial, ele disse assim, cara, eu vou te levar na casa de um amigo, que ele tem uns livros de RPG. Eu fiquei, livro de RPG? Ele não criava da mente aí tudo. Tu nem sabia que existia. Tem livro, né? Aí, não, eu vou te levar no amigo meu que ele tem todos os livros, tem data. Vocês são terror das editoras. Ainda é resquícios da geração Xerox, né? Pois é. Aí ele levou na casa do Whiteson, né? E aí o Whiteson, muito simpático lá, cara, aqui os livros, não sei o que, vamos jogar, tem um outro narrador que mexe aqui pra gente, tudo. E, enfim, vem fazer tua ficha e tal, não sei o que. E adolescente. Sem nada para fazer, não trabalha, só estuda, né? E eu já tinha esse negócio por jogos analógicos, né? Por jogos não virtuais e tudo. Aí eu, não, cara, eu venho, vamos jogar. Era perto da minha casa e a pé. E aí o primeiro livro que ele me mostrou foi o livro do jogador. Já era competitivo? Eu sou competitivo, mas no RPG não. Que bom que no RPG não tem competição. No RPG não tem competição, mas como eu comecei muito novo. Então rolava uma competitividade entre os jogadores, aquela briguinha, quem tem um personagem mais forte, entendeu? Sempre tinha, né? Porque a gente era muito imaturo, muito novo e tudo, né? Uhum. Mas o primeiro livro que eu vi de RPG, que eu dei de cara e que eu tenho uma grande... Sou muito grato por isso, foi o D&D 3.5, né? O livro do jogador, D&D 3.5. Né? Esse foi o primeiro que você jogou? Primeiro mesmo assim, de fato... que eu joguei foi o D&D 3.5. Seguiu as regras tudo bem direitinho, né? A gente já, assim, vendo hoje, lembrando das coisas, eu sei que a gente não estava 100% correto lá nas regras, né? A gente ainda era um pouco limitado na leitura. Mas a gente jogava seguindo a maior parte das regras, né? A gente jogava seguindo a maior parte das regras. Então, assim... Até hoje, né? Eu acho que não existe ninguém que consiga, né, Fernando, seguir 100%, né? E nem é uma obrigação, né? Não, talvez nem fique divertido, né? Nem fique, exatamente, até porque o improviso é uma das características do RPG. Exatamente. Né? Então, se você tirar o improviso, né, a imaginação ela não pode se submeter a regras, né? Ao contrário da razão, né? A imaginação ela é livre. Né? Apesar que eu agora sim, né? Particularmente eu adoro ler regra. Adoro ler regra. E isso tem a ver com essa tua paixão por matemática também. Isso eu acho que sim, né? Porque eu acho que eu sempre gostei mais da mecânica do que do cenário, né? Então, no caso, você prefere mais o RPG mais tradicional do que o mais narrativista? Net, eu passei por várias etapas, né? Eu passei por essa etapa do começo, quando eu comecei a jogar. Pra mim só prestava D&D, RPG era só D&D 3.5, porque, segundo a nossa ideia, D&D contemplava todas as situações possíveis, tinha regra para todas as situações possíveis, que não é, né? Nenhum RPG consegue simular a realidade, né? Apesar de ser uma simulação, mas não é 100%, né? A gente só simula alguns aspectos importantes ali no jogo, né? Mas no começo eu tinha essa concepção, RPG é D&D, entendeu? Quer dizer que tu saiu de eu não tenho regras para integrar lá o clube da alta cúpula do RPG, onde só o D&D. Eu passei um bom tempo nessa maldição aí que foi. Mas, assim, eu só vi... Pra você ter uma ideia, demorou tanto pra eu sair dessa de D&D que eu só vim dar oportunidade de conhecer outros sistemas, outros cenários, né? Porque a gente jogava lá D&D, Greyhawk e Forgotten Realms. Acabou, entendeu? Forgotten Realms. E aí eu só vim dar oportunidade
quando passei a frequentar eventos de RPG, entendeu? Entendi. Porque enquanto eu tava entre meus amigos lá, vez ou outra a gente arriscava jogar um Vampira Máscara, vamos conhecer aqui e tudo, a gente jogava uma sessão aí, não, vamos jogar D&D mesmo, entendeu? Sempre era assim, vamos jogar aqui um Lobisomem Apocalipse, ok. Aí jogava ali uma sessão e tudo, legal, não, vamos pro D&D. A gente sempre, o nosso Sempre refúgio... voltava pra boa e velha fantasia. sempre D&D, e aí eu era tradicional, assim, jogar sempre com o mesmo tipo de personagem, sempre era paladino puro. Às vezes pegava uma classe de prestígio, mas era paladino, né, porque Legal. eu gostava de interpretar um personagem que eu acho que era muito diferente de mim, assim, o paladino eu achava muito chato, eu tenho que interpretar esse cara, que ele é chato demais, né? Ele é muito rigoroso, muito tradicional. É um desafio, né? Exatamente. Porque assim, é o oposto da sua personalidade mais flexível, né? Então era um desafio. Exatamente. Então, assim, comecei no D&D mesmo, D&D 3.5, né? Como assim, narrador, como foi a sua primeira experiência como narrador? Foi ao mesmo tempo? Como narrador, eu tive menos experiência que como jogador, né? Na verdade, eu passei a narrar por necessidade, né? Porque a gente, quando teve a ideia... Não, sempre é. Não tem narrador, a gente tem a necessidade. Exatamente, porque quando a gente começou, a gente conheceu alguns narradores que eles eram sempre os que narravam pra gente, né? Que eram 3 narradores que eu lembro aqui, que era o Anderson, o Paulo e o Rafael, né? Esse último, Rafael, foi onde eu aprendi mais com questão de regra, né? E aí... Era advogado? O Rafael é muito, ele me contaminou com isso, advogado de regra total, né? Mas aí... Mas quando é bom, né? Tem que ter pelo menos um na mesa, porque Sim. Agora vira bagunça. Mas era até legal também, sabe? Porque ele me ajudou muito a saber interpretar as regras, entendeu? Porque a gente até a gente lia, mas a gente não tinha muita cabeça para interpretar bem o que as regras diziam e tudo. E quando você conhece muitas regras, você sabe o momento em que não precisa usá-las também, entendeu? Verdade. Então é importante. Então... Até para quebrar uma regra, né, você precisa entender a complexidade dessa regra no sistema, porque às vezes você diz assim, é uma regra tão sem importância, eu vou quebrar. Mas aquela regra é o baluarte de todo o sistema, e todo o sistema voa e você não sabe que foi por causa daquela regra. Tem a velha história da regra de ouro, né? Mas eu sou muito adepto da regra de ouro quando você sabe a regra e não quer usá-la. E não quando você não lembra porque não leu o livro de jeito nenhum, né? Eu acho que é bom você usar quando você sabe. Você sabe a regra e você percebe que naquele momento vai ficar melhor, mais interessante modificar ou retirá-la. Exatamente, né? Porque vai ter... Sempre você vai se deparar com um momento em que uma regra vai atrapalhar aquele momento épico, né, aquela ação épica que algum personagem vai fazer. Aí você vai acabar frustrando o jogador. Aí você tem que decidir, né? A regra ou a diversão. Exatamente, né? Então, assim, o Rafael era o juiz de regra, me contaminou muito com isso também, né? Mas agradeço mesmo assim. Mas aí eles eram bem mais velhos que a gente, os 3, e aí eles foram... começaram a trabalhar mais cedo. Você também aprendeu muito, né? Isso. Como eles eram mais velhos, eles começaram a trabalhar mais cedo. Então a gente se distanciou deles e chegou um ponto que estava só a gente, que era só jogador. E aí quando começou o Covil, lá em 2013, a gente teve a ideia, eu, o Elias e o Jonas, né? Só que não tinha quem narrasse, entendeu? Tinha o Elias já narrava, né? O Elias já narrava pra gente, né? O Elias foi o primeiro a enfrentar, né? O Jonas nunca se interessou tanto para narrar e eu acabei tendo que narrar por necessidade, né? Então acho que a primeira coisa que eu narrei, tu perguntou isso, né? A primeira coisa que eu narrei foi o Old Dragon, né? E o Old Dragon eu conheci de uma maneira bem inusitada, porque assim, passei a minha vida toda, né, conhecendo D&D, sabia da existência de vampiros, sabia da existência de lobisomens, sabia da existência de... não sei, múmia, sabia da existência de alguns jogos assim, né? Mas aí em 2003, quando eu comecei a frequentar evento, um dia eu tava passando na livraria Cultura, aqui de Fortaleza, e aí eu vi lá um livro, assim, ele tava bem isolado, né? Não tava no meio de outros livros de RPG, né? Eu vi um livro do Old Dragon lá. Né? Aí eu abri, aí comecei abandonadozinho lá no canto. Aí eu abri aqui, aí eu... Estranho esse livro, é tipo D&D, mas é bem curtinho. Peraí. Tá lá com susto. Tem guerreiro, tem ladino. Nossa, que legal, deve ser um D&D simplificado. Eu vou levar esse livro, né? E levei o livro e aí eu me motivei a narrar, porque como eu era muito juiz de regra, né, no começo, então eu tinha medo de narrar
entendeu? E me embananar com alguma regra, né? Porque eu pensei, não, eu não posso. Mais com a regra do que Exatamente, com o resto, exatamente. Eu me preocupava muito com a regra, entendeu? Então, assim, então se eu pegar o World Dragon aqui, regras enxutas, então eu posso narrar sem preocupação com as regras, porque elas são bem curtas, né? Então, a primeira coisa que eu me atrevi a narrar foi o World Dragon, né? Eu fiz uma mini campanha de 5 sessões, né? Por volta de 5 sessões e tudo. E aí o pessoal gostou muito, né? O pessoal do meu grupo e tudo. E aí, isso foi quando a gente estava ali no Covil se formando, né? O Covil Lúdico se formando. Onde era, na época, na associação lá do bairro lá onde vocês moravam, né? Exatamente. Até hoje eu moro no Curió, né? Que é um bairro de periferia aqui em Fortaleza, né? E todos os meus amigos, né, desse grupo também moravam lá no Curió. E aí a gente... E lá não havia RPG. Vocês foram os primeiros a levar, introduzir. Lá no Curió existia um outro grupo de RPG. Quando eu falo grupo, não estou me referindo à organização, estou me referindo a um grupo mesmo de jogo. Né? Havia uma mesa com um narrador e algumas pessoas que Exatamente. E só que era uma galera que jogava assim com os personagens de nível muito alto, eles manjavam muito fazer ficha, eram os combeiros, né? Eles combavam muito, 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 eles eram bem mais velhos que a gente, e a gente ali engatinhando ainda, né? Não gostavam de perder tempo ensinando para vocês. É porque a gente não tinha... Contato com eles? A gente não tinha muito contato com eles, porque eles faziam parte de um grupo de amigos lá, né, que a gente não tinha muito contato. Eles eram mais velhos que a gente era bem mais novo, então meio que não se misturava muito, não. Né? Apesar de, algum tempo depois, né, eu ter ficado amigo de alguns e tudo, né, mas nessa época do RPG, a gente não se misturava muito. Né? Não por briga, nada. Realmente essa questão da idade, questão de ser ciclos de amigos diferentes, enfim. Não, o RPG ele tem muito disso, né? Isso. Na maioria das vezes, o que acontece? Há um narrador e um grupinho girando em torno dele, como se fosse, né, os planetas em torno do Sol. Aí outro narrador ali, outro grupinho, outro narrador, que é o que eu costumo chamar de feudalismo do RPG. O RPG tem o seu lord feudal, o narrador lá com os seus seguidores, e cada um tem o seu, né? Não são inimigos, ninguém é inimigo, pelo contrário, né? Mas cada um no seu cantinho, né? Exatamente. Uma das pessoas que eu conheci nessa época, aliás, né, na verdade foi nessa época, foi lá no começo, lá nos 3 narradores que eu falei, ainda tinha um 4º narrador, né? Que eu tô lembrando agora, que até hoje, né, ele participa das nossas atividades lá do Covil, é o Jean, né? O Jean Aragão, que participou, inclusive, do teu canal, né? O Jean já narrava nessa época lá. O Jean foi a primeira... O Jean fundou o RPG do Curió. Pronto, resumindo é isso. O Jean iniciou, ele foi o doutrinador de todo mundo lá no Curió. Foi ele, né? Ele que mostrou o RPG para esse grupo que eu falei, que era do pessoal mais velho, e a gente conhecia ele também, ele chegou a narrar pra gente também. Ele que apresentou o RPG pro Anderson, que foi o cara que me apresentou o RPG. Então o Jean meio que foi o... Que foi o pai, né, de toda essa geração. Exatamente. Aí. Pessoal, se vocês não viram o vídeo que o Jean Aragão apareceu aqui no meu canal, foi o Discutindo RPG, onde nós falamos a respeito das perspectivas para o futuro do RPG, agora com, né, essa onda de RPG online que está surgindo. Eu vou deixar aqui no card o link para que vocês vão lá depois conhecer o trabalho do Jean. Ele tem também um canal no YouTube onde ele fala sobre RPG solo, um grande ícone do RPG também aqui do Ceará. Eu conheço poucas pessoas, Net, que são tão apaixonadas por RPG como o Jean e a Arusha. A Arusha também esteve aqui com a gente, pessoal maravilhosa. Eu tive o privilégio, né, de nessa caminhada aí, né, no hobby, ter conhecido pessoas como o Jean e como a Arusha. Eles são apaixonados por RPG, apaixonados. Você quer conhecer 2 pessoas apaixonadas por RPG, que narra qualquer coisa que você quiser jogar, que não tem tempo ruim, a Arusha, Oliveira e o Jean Aragão. Não tem. Eles 2 são apaixonados por RPG. Tem obstáculo, né? Não minimizando a paixão dos outros, mas esses 2 aí são ícones mesmo, né? É verdade. E aí o Jean levou o RPG lá pro Curió, né? Então foi nessa época aí. Lá no comecinho, né? E lá em 2013, aí comecei a narrar, conheci o World Dragon, comecei a narrar o Dragon pro meu grupinho lá, né? Com que eu comecei a jogar e tudo.
E aí a gente decidiu, de fato, formalizar esses encontros, né? A gente criou o Covil, né? Passou até um dia certo, um horário certo. Exatamente, um dia certo, um horário certo, um local certo, que a gente começou a se reunir numa associação de moradores lá do Curió. A gente combinou de ter mais de uma mesa, né? No caso, o Elias narraria uma mesa, eu narraria outra mesa. E a gente... vocês recebiam qualquer pessoa. Exatamente. Público, o grande... novatos... A gente não sabia, mas estava sendo lançada ali a semente do que seria um dos maiores fenômenos do RPG aqui no estado, viu, do Ceará, que foi o Covil, tá certo? O Covil, que na época começou como Covil do RPG, hoje é conhecido como Covil Lúdico. Nós vamos chegar lá e vamos falar sobre o Covil. Vamos chegar, tem uma caminhada longa até lá. Mas antes da gente entrar no Covil, porque aí não tem mais volta, muito o que conversar, eu queria perguntar assim, como foi a receptividade desses RPGistas mais velhos? Eles receberam bem essa iniciativa de vocês? Houve assim, tipo, que não dá de ombros e um bando novato que não sabe o que estão fazendo. Como é que foi a receptividade? Em 2013, né, a gente já tinha uma certa experiência, né, com RPG, porque a gente começou lá em 2005, né? Então a gente já tinha uma certa experiência, porém uma experiência muito restrita, né, ao D&D. Né? E quando a gente começou, né, a gente acabou que atraiu mais gente nova, né? A gente atraiu mais gente nova pro hobby, porque a gente tinha algumas concepções diferentes que a maioria dos RPGistas tem, né? Hoje os RPGistas mais antigos têm, né? Como, por exemplo, a gente sempre divulgou a ideia de que qualquer pessoa poderia narrar. Isso gera um preconceito? Gera, porque ser mestre de RPG mexe com ego. Tem gente que acha que você tem que fazer um curso, uma faculdade. Exatamente. Tem gente que acha que você chegou num patamar que hoje eu sou um mestre de RPG, né? E não é nada disso. A gente sempre... Tem gente que joga 10, 15 anos e nunca mestra. Tem outras pessoas que jogam um mês, 2 e já saem. Não, exatamente. E são ótimos. Eu joguei, eu acho que 95% e mestrei 5%, entendeu? Então é mais ou menos isso, ou mais até. Então, mas tem gente que gosta de contar história, tem gente que sabe contar história bem. Assim, na verdade, a gente partia da ideia que todo mundo tem uma boa história para contar. Né? Se você vai contar ela bem, né, se as pessoas vão ficar atraídas pela sua história, aí vai depender do jogador, vai depender do grupo que você tá... Né, e história como filme, série, livro, né? Exatamente. Nenhuma história vai agradar todo mundo. Tem gente que gosta de romance, tem gente que gosta de terror, tem gente que gosta de fantasia, né? Então nenhum narrador deveria ficar encafifado caso alguém não goste da história que ele está contando, porque a história é muito pessoal. Exatamente, né? Exatamente. Você pode não gostar de jogar com um mestre, você não joga com um mestre, respeita da mesma forma, e joga com o mestre que você gosta de jogar, né? Então a gente Você pode não gostar daquela história que ele narrou ontem e adorar que ele vai narrar amanhã. E a gente tinha aquela concepção de, tu joga 3 meses, 6 meses, 1 ano, tanto faz. Se você sentir vontade de mestrar, pode mestrar no Covil, né? Na época a gente já tinha essa concepção, né? Eu joguei muito tempo, mas eu mestrei no Covil como iniciante, eu era iniciante como mestre, né? E ainda me considero iniciante comparado a muita gente aí que tem uma bagagem enorme como narrador. Cada fera que a gente se intimida, a gente eu acho que eu não sou mestre de RPG. Eu sentei pra conversar com a Aruxa, né, começou a contar a história dela, eu me assustei do que eu tô fazendo. Não, eu nunca me anuncio como mestre de RPG, não. Sou jogador de RPG que, vez ou outra, quando falta alguém ali, eu me meto a narrar, entendeu? Mas já tá sendo moderno, você já narra há mais de 5 anos, já é narrador sim, mas já teve aquela sensação, né? Porque tem o peso, né? De você, pessoal pensa que tanto faz sentar na posição de jogador como da de narrador, mas não é. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O peso da responsabilidade é muito maior no ombro. Não, com certeza, né? Você meio que fica com a sensação de, poxa, a diversão daquele pessoal que tirou a tarde pra estar na minha mesa. Confiaram em mim. Que eu ia... É complicado. É complicado. Confiaram que eu ia proporcionar um momento de lazer, um momento de diversão, né? Tem gente que tem... E eu tive sorte, né, de jogar com mestres muito bons, e aí você fica, meu Deus do céu, quando é que eu vou chegar nesse patamar desse mestre? Enfim. Mas eu sempre fui um jogador que me diverti com
todo tipo de mestre, né? Uhum. Então eu tinha a concepção que todo mundo tem uma boa história para contar e todo mundo tem o Sempre direito de procurou manter poder. a mente aberta. Com certeza, né? Depois que eu larguei dessa história de Só D20. só D20, só D20, só D&D, só D&D. Gente, nada contra o D20, somos todos fãs, né? Não. Que é isso, o D20 é com certeza um dos maiores sistemas de RPG do mundo e foi o fundador do nosso querido hobby, Com né? certeza, não. Mas existem outros sistemas bons, né? Tão bons quanto o D20 também. Ainda é minha paixão, né? Porque assim, muita gente procura começar com RPGs mais simples, né? E eu sou muito grato de ter começado logo com D&D, porque eu acho fantástico, um dos melhores, assim, ele é o RPG que fundou o hobby, né? Ele é o RPG que mudou a concepção de todos os tipos de jogos, com né? certeza. Jogos virtuais, né? Todos os RPGs que surgiram. Influenciou toda uma geração de jogos. É fantástico, assim, um dos maiores fenômenos em termos de jogos é D&D, né? Com certeza, então, sem dúvida. E assim, né, a gente dá o devido valor e respeita e admira e gosta do sistema D20, né? O que a gente sempre procura combater são certas ideologias que se espalham por aí dizendo que se não for D20 não é RPG, quem joga outro sistema não sabe o que é RPG, né? Porque primeiro que tudo que o D20, né, que o D&D, né, no caso, permitiu foi essa liberdade de criação, né, que surgiu com ele. Então, os outros sistemas eram consequência, mas cedo ou mais tarde ia surgir como de fato surgiram, né? Como é toda coisa, né, que se cria, sempre vai ter os derivados ali, né, que não deixa de ser a coisa porque não tá ali, porque não é primitivo, né? Exatamente, com certeza. Mas, pois aí lá em 2013 meti as caras, né, fui narrar. E a gente passou a ter 2 mesas, né? Eu lembro que na época o Elias estava narrando. Agora vai me fugir um pouco da memória, mas eu acho que ele começou narrando D&D mesmo. Eu estou em dúvida entre D&D e 13ª Era, né? Estou em dúvida entre esses dois. Se foi D&D ou 13ª Era. Exatamente, mas o Elias começou lá. E eu comecei, né, com o World Dragon. E posteriormente, né, quando a gente de fato oficializou o Covil, eu comecei a narrar O Anel, né? Que para quem não conhece é o RPG Anel, inspirado no Senhor dos Anéis, exatamente, né? Mais especificamente, né, o Anel naquele momento histórico ali onde se passa a história do Hobbit, né? Mas no caso narrava o cenário mesmo, o Anel, né? O Anel, que já vem com sistemas e um lá bonitinho, fantástico o jogo, conheço. E me diz uma coisa, Fer, quando foi que deu esse despertar na tua mente que tu olhou e disse que isso aqui pode ser muito mais do que um encontro só de amigos no fim de semana, isso aqui a gente pode juntar tribos de todo o estado, a gente pode criar uma coisa maior. Quando foi que deu esse despertar? Porque assim, quando a gente criou o Covil, a gente criou a marca Covil do RPG na época, era uma maneira de a gente ter um nome para divulgar, né? Uma maneira de atrair pessoas pro hobby e uma forma de a gente ter gente para jogar, sem precisar ir para lugares mais longe da cidade, porque o Curió ele fica na região sul de Fortaleza, né? E todos os outros lugares, né, todos os outros encontros eram em regiões mais afastadas. Mas pro Centro-Oeste, né? Pois é. E a gente viu ali uma oportunidade de ter gente perto da gente jogando e atrair pessoas para o hobby, né? Com essa ideologia de todo mundo pode jogar, todo mundo pode narrar, não tem que fazer um curso para jogar, não tem que fazer um curso para narrar. O objetivo aqui da gente é se divertir. Então, Fernando, quando foi que deu assim aquele estopim, né? Que tu olhou e pensou assim, poxa, isso aqui pode ser muito mais do que um simples encontro entre amigos no fim de semana, a gente pode levar isso mais longe, a gente pode atrair outras pessoas, né, juntar as tribos, fazer algo maior. Quando foi que deu essa... Quando a gente começou com o Covil, né, a gente se inspirou muito em outras iniciativas que tiveram no Ceará, né, desde lá quando eu nem jogava RPG ainda, já tinha algumas iniciativas. A Arusha conheceu, acho que todas essas iniciativas aí. Acho que ela falou de todas no vídeo. A Arusha, ela conhece tudo aí, né. Mas aí, depois que a gente criou, a gente começou a fazer aqueles encontros ali, no bairro, tudo.
né, com o pessoal. E eu tinha um contato com eventos de cultura geek, nerd de Fortaleza, né? Já narrei no Sana, sou diretor do Anime Master, né? Que é um evento muito importante aqui da cena geek também de Fortaleza. Parecido com o Sana, né? Naquela mesma... Exatamente, é o Sana, né? Só que hoje, mantendo aquelas raízes ainda nos animes, né? E o Sana na cultura geek em geral. A cultura, né? Ampliou, né? Ampliou, o Sana ampliou. Né? E o Sana é um mega evento. Mega né? evento, com certeza. É o segundo do gênero no Brasil, né? Terceiro, Por considerando a Comic Con, né? Já porque ele teve que ampliar, né? Porque fechado só no RPG ele nunca chegaria, né? A esse patamar. Exatamente. E aí, na época, né, o Anime Master precisava de gente para organizar a sala de RPG, né? E a gente foi organizar. E aí, quando você participa desse evento, você tem contato com muitas pessoas, e aí chama para outro, né? Chama para outro evento, chama para outro evento. Então, a gente passou a participar de todos os eventos. Pequenos encontros, já pequenos eventos. Geek, nerd de Fortaleza. Né? Então, a gente começou a participar de muitos, eu sempre tive muito contato, né, nesse meio. Então, a gente começou a ser chamado e a gente ia participar. E fomos participando. Então, como a gente participava de vários eventos desse, divulgando o grupo para vários nichos, né, do meio nerd geek da cidade, o Covil passou a ficar conhecido. Né? O Covil passou a ficar conhecido e sempre o pessoal dizia: como é que a gente faz para conhecer o Covil, para ir jogar? Né? Porque as pessoas jogavam lá no evento, mas as pessoas queriam jogar depois. Queriam continuar, né? Exatamente. E aí dizia: fica lá no Curió, né? A gente joga na associação e tudo. Só que, gente, o Curió é muito longe para grande parte da cidade. Né? Então, muita gente não ia depois jogar. Né? Muita gente não ia depois jogar. Porque morava em outras regiões afastadas. Né? Tinha até vontade, mas não dá. Então meio que a gente passou a maior parte do tempo jogando RPG no nosso bairro com as pessoas, grande maioria do próprio bairro, na região da Messejana, né? Que é o bairro maior ali da região, né? E a gente passou uma parte do tempo assim e participando dos eventos. Então a gente era conhecido nos eventos lá, mas na hora de jogar no nosso encontro era só as pessoas daquela região de Fortaleza, né? Até que um dia a gente resolveu criar um evento que ele iria ser itinerante, ele ia acontecer em vários locais de Fortaleza. Poderia ser uma livraria, poderia ser um shopping, ou uma livraria no shopping, enfim, poderia ser uma escola. Uma escola. A gente... Como se chamava? Era Sou Mais RPG. Sou Mais RPG. Então o Sou Mais iniciou como um evento itinerante. Exatamente. O Sou Mais, a ideia era ser um evento itinerante na cidade, né? E um evento pequeno, temático. Essa era a ideia do Sou Mais, né? Então, o primeiro Sou Mais RPG que a gente fez foi na livraria Leitura, no Shopping Rio Mar, Fortaleza. Só não diga que o tema foi Harry Potter. Não. Sou apaixonado por Harry Potter, mas... Nossa, gente, eu apaixonado por Harry Potter. Sou apaixonado por Harry Potter, mas não foi Harry Potter o tema foi RPGs nacionais. Esse foi o tema. Legal. RPGs nacionais. E aí a gente disse assim, nesse evento a gente vai, né, abrir para o público em geral, mas a gente vai narrar só RPGs brasileiros, só. Né? Então, na época, a gente se dividia... Fazer as pazes com as editoras, né? Da charação, Xerox. Era nosso... Era o momento da fila do perdão. Era o momento da fila do perdão, né? Era o momento de a gente, né, agora poder contemplar as editoras também nacionais, né? Então, foi o que a gente fez. Foi o primeiro evento que a gente teve apoio de editora, né? A gente, na época, teve apoio da Jambô. Né? E aí a gente se dividiu. E cada um das pessoas do nosso grupo, né, cada um dos mestres e tudo, iria narrar um RPG nacional, e a gente focou em alguns RPGs clássicos, né? Então eu lembro que nesse evento eu fiquei responsável por narrar Tagmar, né? E foi um grande desafio, porque o Tagmar, ele é um jogo bem tradicional, né? É o primeiro RPG nacional, para quem não conhece, né? Foi o primeiro RPG
sistema nacional. próprio, né, bem diferente dos outros E ele tem um sistema muito próprio, né, Tagmar, bem diferente assim do D20, né, que você estava mais habituado. Pois é, e o Tagmar é cheio de tabelas e tudo, né? Porque, assim, na verdade, o Tagmar que eu narrei foi o Tagmar 2, né? O que é o Tagmar 2? O Tagmar foi o primeiro RPG nacional, surgiu lá antes de todos os RPGs, né? Antes de Daimon, antes de 3DT, antes de tudo, né? Uhum. Antes do Ópera, né, também. Do Ópera. Então, eu narrei ele a segunda edição. O que é a segunda edição dele? O Tagmar 2 é um grupo de pessoas que criaram o jogo, mais alguns fãs do jogo, fizeram essa segunda edição, que ela hoje só existe online. Existe um site, né, que se chama Tagmar 2, que lá eles vão atualizando sempre o jogo, para eles mesmos jogarem e disponibilizam gratuitamente para o público. Então, se você for hoje lá, né, no site Tagmar 2, procura aí na internet, procura aí no Google, vai ter lá uma série de materiais que eles vão produzindo, né? Enfim, eles produzem tudo coletivamente. Coisa gratuita e tudo. Tudo é gratuito lá. Olha aí, tudo gente, é gratuito. ó, né? Tem muito material lá, muito material. Então, quem estiver pensando em fugir para pirataria, repense, vai visitar o Tagmar 2, que lá tem material produzido para, né, fãs. Muitas editoras disponibilizam material gratuito, na verdade. Hoje não tem muita desculpa para você piratear jogo, né? Hoje em dia não tem muito. E assim, até mesmo também a venda de PDFs, né, Fernando? Porque hoje em dia você não pode comprar o livro físico, mas você pode comprar a versão em PDF. Que é bem mais em conta, né? O PDF, né? Bem mais em conta. Eu gosto, inclusive, assim, de comprar para decidir se eu vou realmente querer comprar o livro depois. O livro físico, né? Porque se for comprar todo o livro físico, primeiro dia não dá, segunda casa não cabe. Particularmente, eu acho que eu nunca comprei um PDF, na verdade. Eu sempre o livro. Né, o livro. Quando eu comecei a jogar RPG, eu nem trabalhava, né, era adolescente e tudo, então eu jogava com o livro dos outros, né, dos amigos, né. Mas depois que eu passei a trabalhar, eu passei a comprar mesmo os livros. Eu nunca gostei de comprar o PDF, porque, gente, a gente que joga RPG, a gente gosta de papel, a gente gosta de livro, a gente gosta de pegar, então assim, né. Por isso que eu tô dizendo que eu só compro pra me ver se o livro realmente é do estilo que eu gosto, né, e depois adquirir o livro físico. Não, nada contra, eu tô dizendo que eu, particularmente, eu não compro porque eu vou logo no físico mesmo, se eu não gostar, aí eu não sei, é difícil também eu não gostar, quando eu vejo a temática assim, é muito improvável eu não gostar, né. Você gosta de acumular os livros, que eu sei, colecionador. Não, ultimamente, principalmente na pandemia agora, né, eu dei uma limpada ali, né, fiquei com os... Eu cabia você, e deixar de acumular, né, porque a gente começa acumulando um bocado de livro, começa achando que vai jogar tudo, e no final das contas a gente joga sempre os mesmos, né. Mas... Vamos voltar pro Sou Mais. Vamos voltar pro Sou Mais. Nós estamos fugindo do tema. Aí na Rio Tagmar, eu lembro que alguém... Arusha, com certeza, né? Eu conheci a Arusha nessa época. A Arusha, ela se aproximou do Covil já no evento de 1 ano do Covil. Né? Posso estar cometendo injustiça, não sei se ela participou de alguma coisa antes. Mas ela participou a primeira lembrança que eu tenho da Arusha do Covil é ela participando do evento de 1 ano, que ela narrou lá o AD&D. Que foi esse evento que só jogava nacional? Não. É o seguinte, antes do Sou Mais RPG, a gente fez um evento de 1 ano do Covil, mas foi na associação também. E na época a gente homenageou os 40 anos de D&D, né? Os 40 anos de D&D. E aí a gente narrou lá uma edição, uma mesa de cada edição do D&D. Né? Então teve mesa de D&D da Grow, né, que eu fiquei responsável por narrar o D&D da Grow. Eu sempre pego esses momentos aí de resgatar o mais antigo, né? Então eu peguei o D&D da Grow, a Arusha pegou o AD&D, né? Aí teve alguém que narrou 3.5, teve alguém que narrou a 4ª edição, teve alguém que narrou a 5ª edição, né? Então a gente teve todas as edições de D&D lá nesse evento, né? Esse foi o de 1 ano. No Sou Mais RPG, foi os eventos dos Jogos Nacionais, né? E aí nós tivemos Tagmar... Estamos cansados de jogar D&D, vamos brigar todo mundo na raça, senão vai ser de novo. Exatamente. Aí no evento do Sou Mais, que era o evento, né, dos Jogos Nacionais, a primeira edição que a gente fez, eu narrei Tagmar,
A Arusha, acho que deve ter narrado o Dragon, alguém narrou Tormenta, a gente se dividiu, né? Alguém narrou Daimon, né? Então a gente se dividiu entre RPGs novos nacionais e os clássicos nacionais, né? Uhum. E aí nesse evento foi a primeira vez que o Covil ele fez um evento expressivo, né? A gente fez um evento que pra gente na época era reunir muita gente, né? Na livraria que era pequena, a gente reuniu mais de 50 pessoas, né? Então a gente ficou muito feliz, muito empolgado, né? Caramba, a gente joga lá no nosso bairro e a gente reúne, sei lá, 15 pessoas no encontro e agora a gente reúne 50, entendeu? Então a gente... 15 para 50, né? Quase o triplo, mais do triplo, com certeza. Então, assim, aí já foi, né, o nosso primeiro, né, evento que a gente saiu ali da toca e a gente, né, um evento próprio, né? E aí a gente... Né? Quais os locais, os bairros que esse evento itinerante chegou a... Pronto, foi o que aconteceu. Abranger. Quando a gente criou ele, a ideia era o evento ser trimestral. 3 meses. 3 meses, né? Seria temático e tal, cada edição a gente ia criar um tema. Esse evento foi um sucesso, em que ele aconteceu, acho que por volta do mês de março, né? Aí quando foi em maio, era o aniversário do Covil de novo, né? Só que isso em 2000 e... Era o segundo ano? Era o de 2 anos, 2015, né? 2015. Aí a gente, não, então tem que fazer o Sou Mais especial aniversário do Covil, né? Só que aí a gente já quis fazer ele com uma dimensão um pouquinho maior. Então a gente fez lá no Liceu de Messejana, né? Então, para quem conhece Fortaleza, primeiro Sou Mais, Rio Mar Fortaleza, lá no Papicu. Segundo Sou Mais, esse da Messejana, né? E aí a gente teve palestras nesse evento, teve swordplay, teve board game, RPG, enfim, o foco do evento. Bem maior, né? Bem maior. Nesse evento a gente se surpreendeu, porque nesse evento a gente conseguiu reunir, juntando os 2 dias, né? A gente já fez 2 dias de evento, né? A gente reuniu 300 pessoas. De 50 para exatamente, assim, juntando, né? Os 2 dias, né, de evento. Mesmo assim, 150, vamos supor que a gente sabe que nunca a divisão é exata, né? Uhum. Então, se tivesse 150 em cada dia. Exatamente. E foi a primeira vez que foi 2 dias o evento? Foi a primeira vez, né? Já foi na segunda edição, né? Porque era aniversário do Covil. Vamos fazer um evento maior, vamos fazer um evento especial e tudo, né? Mas aí Fortaleza não era o bastante para vocês, né? Me conta aí como foi que vocês começaram a perambular aí pela região, né? Pela região do interior, que eu tô doida para entrar na história. Pronto. Então, deixa eu ver se a linha do tempo tá correta, né? Porque aí tem o Sou Mais em maio de 2015, o segundo Sou Mais, né? E eu acho que aí já entra quando a gente se conheceu, né, Net? Que para quem não sabe, a Net já fez parte do Covil, já teve uma célula do Covil aqui em Pacatuba, né? Que é uma cidade do Ceará. Com certeza. Havia uma em várias das cidades. Isso. Tivemos eventos em outras cidades do interior, teve Calcaia, teve Sobral. O grande ápice também foi quando a gente passou a fazer evento também em São Paulo, né, que abriu uma célula do Covil em São Paulo, enfim, né. A gente teve esse momento das células, só que como uma organização... Mas a gente estava mais atrás. Tu pulou quase um ano aí da história. Será, Net? Eu acho que agora é minha linha do tempo, não sei. Porque assim, primeiro, onde é que está a Camila Gouveia nessa história? Gente, para vocês que estão em casa, Camila Gouveia, tá certo? É a noiva, companheira de guerra aqui do nosso amigo Fernando Machado, né? Que sempre esteve ao lado dela. Por isso que eu tô achando estranho, ela ainda não entrou na história. Ela entra antes de mim. Então tem algo errado acontecendo. Como foi que você conheceu a Camila? A Camila... Tá que os fofoqueiros querem saber. Não, é que a Camila, ela acompanhou o Covil, acho que depois de 1 ano do Covil, né? Então foi mais ou menos por essa época aí a Camila, né, já estava participando com a gente, já estava começando a narrar. Vocês se conheceram em eventos? Não de RPG. Catalogando os casais que se conheceram em eventos. Não. Eu e o Júnior, a Arusha e o menino, né? Esqueci agora o nome do marido dela. O João Paulo. O João Paulo. Foi num evento de... No caso, a Camila eu conheci não no evento de RPG, né? A gente conheceu no show do Angra, na verdade, né? Não foi no evento de RPG. Mas ela já conhecia RPG e tudo, né? E se aproximou mais por conta do Covil também, né?
Então ela estava sempre ali, narrando com a gente, ela está entre esses narradores aqui que eu estou mencionando, né? Mas ela ainda vai ter uma participação ainda mais ativa lá na frente, que eu vou falar. Né? Lá. Então, teve essa questão das células, né? A gente tentou por um tempo, né? E depois a gente voltou a ser só em Fortaleza, porque como uma organização sem fins lucrativos, é muito difícil a gente conseguir administrar várias células ao mesmo tempo, né? Então chegou um ponto que a gente não conseguia, né, conciliar, e a gente acabou retornando a ter o Covil só em Fortaleza, e alguns outros lugares continuaram com seus projetos independentes, né? Mas antes de você dissolver as células, tá? Você precisa falar como o Covil chegou Estou direcionando a entrevista, gente. Pode direcionar. Como o Covil chegou ao Benfica, os eventos, que a chamada Era de Ouro, né? Era de Ouro. Né? Teve esse Sou Mais RPG de maio, que eu falei, de 2015. Ainda em 2015 a gente pensou, poxa, o Sou Mais vai dar muito trabalho fazer trimestral, né? Então vamos fazer o seguinte, ao invés de trimestral, vamos fazer ele semestral, né? Vamos fazer ele 2 vezes no ano. Então vamos fazer... O negócio estava ficando muito grande, né? A mecânica estava começando a sair custosa também, né? Uma vez que era totalmente gratuito, né? Não se cobrava nada, né? Eu posso dizer hoje, Net, que 100% das atividades do Covil foram todas gratuitas, todas. Com exceção de, por exemplo, quando a gente participava de um evento como o Sana, por exemplo, o Sana é pago, né? Mas a nossa atividade, ela estava dentro do Sana, não era paga, né? Era pago para você entrar no Sana, né? Mas a atividade do Covil sempre... Mas vocês não recebiam nada do Sana. Nada. Era uma participação gratuita. Então ainda vale como gratuito. Exatamente. Né? Então, assim, a ideia, né, passou a ser semestral, e a gente pensou, bom, então a gente faz o Sou Mais em maio, que é o mês de aniversário do Covil, e a gente faz o Sou Mais em novembro, porque é 6 meses depois. Cálculo simples, né? Que é 6 meses depois. Então a gente tá bom. Então a gente vai fazer o próximo Sou Mais, já que a gente fez agora o de maio, né? E foi um sucesso. A gente saiu muito feliz dele. Vamos fazer o próximo em novembro, né? E aí é uma parte bem legal, que aí realmente é onde vira a chave e o Covil passa a ter uma importância maior, porque a gente ainda se reunia na associação, né? E eu conversando com o Elias, que foi um dos fundadores junto comigo do Covil, eu disse assim, Elias, eu tô com uma ideia aqui, cara, mas não sei se vai dar certo, né? Eu tô com vontade de trazer um convidado, né? Algum autor de RPG importante, algum convidado. Aí Elias, não, tá doido, trazer, não vai dar, a gente vai trazer como? Não tem nem dinheiro, o evento é gratuito e tudo, não, cara. O sonhador e o realista. Não, cara, ó, a gente vende rifa, a gente faz o que for, mas a gente pode trazer um convidado para dar uma dimensão maior ao evento e tudo, né? E aí eu pensando nos nomes, né, nos possíveis nomes, eu pensei no nome do Deldébio, né, do Marcelo Deldébio, que é o criador do sistema Daimon, né, de todos os RPGs ali, Arcanum, Trevas, né, enfim. E coincidentemente, nesse ano de 2015, o sistema Daimon fazia 20 anos de existência. 20 anos. E aí a gente pensou, pronto, a gente poderia trazer o Marcelo Deldébio e fazer um evento especial de 20 anos do sistema Daimon. E aí o Elis, não, cara, mas, cara, tem que ver e tal. Trazer o Deldébio. Não, mas vamos tentar. E aí entrei em contato com o Deldébio, né, o Deldébio respondeu prontamente e disse, cara, eu vou, né, vai dar certo, a gente vai pro Sou Mais aí, né. E aí, em novembro de 2015, a gente fez o Sou Mais RPG num shopping aqui de Fortaleza. Né? A gente tentou vários shoppings e um dos shoppings que responderam, né, a nossa solicitação é um shopping que historicamente, provavelmente a Aruxa já deve ter falado sobre isso, esse shopping historicamente é um lugar onde se reúne jogadores de card games, de RPG. Jovens em geral, né, para jogar. Pois é. Muito famoso nesse aspecto. É muito famoso. E aí a gente pegou e entrei em contato com o shopping, deu certo, fechamos com o shopping, fomos fazer um evento lá, gratuito também, 100% gratuito o evento, e trouxemos o Marcelo Deldébio. E aí, eu lembro que... Nós agradecemos muito, foi graças a esse evento que eu tive o privilégio de conhecer o Marcelo Deldébio. Se eu não agradeci ainda, viu, deixa eu agradecer formalmente a você, Fernanda, ao Covil, por essa iniciativa. E foi assim, uma experiência incrível. Eu posso falar em nome das pessoas que participaram,
que abriu o horizonte, tá entendendo? A gente pode trazer pessoas famosas também para cá, para o Ceará. A gente não está mais isolado aqui no Nordeste, né? Porque a diversão ficava, como sempre, toda no Sul, né? E abriu, assim, a nossa visão. O legal é porque, assim, quando eu estou nos preparativos do evento, eu sempre tenho na cabeça que vai dar tudo errado, né? E não é falsa modéstia, né? Não é falar isso para depois o evento ser bom e dizer, nossa, eu pensava que... Não, de fato, eu não acreditava que ia dar 100% certo, sabe? Eu lembro que... Ele vinha... que o Deldébio vinha, né? Confiei na palavra dele, né? Enfim. Mas eu achava que não ia dar ninguém, entendeu? No evento. Eu lembro que eu fui buscar o Deldébio, né? E aí, quando a gente estava indo em direção ao evento, né, eu ficava nervoso. Eu vou passar uma vergonha, que o Deldébio veio lá de São Paulo, e aí vai chegar lá e não vai ter ninguém no evento e tudo, né? E aí, eu lembro que o Elias, né, e outras pessoas, a Arusha já estava mais engajado no Covil aí, né? A Arusha e o Elias, né? Eu lembro que o Thiago Jetson também ficaram lá no espaço do evento tentando organizar as mesas lá e tudo, né? O espaço onde ia ficar as coisas e tudo. Na hora que eu cheguei lá, o evento tava muito bonito. Na hora de um evento... Isso. Aí eu cheguei no evento, né, com o Deldébio, a esposa dele, né? Um abraço para eles, pro Deldébio e pra Pri, né? Pessoas maravilhosas e obrigado por terem, né, topado, né, vir participar do evento. E aí, quando a gente chegou lá no evento, já tinha, no horário marcado lá, já tinha um monte de gente lá esperando e tudo, e eu fiquei, caraca, tá muito legal aqui o clima, a galera, as mesas bonitinhas, a gente botou umas toalhas vermelhas lá bonitinhas que a gente usa até hoje, essas toalhas, e eu fiquei ali, eu pensei, naquele momento, o evento deu certo, entendeu? Quando eu cheguei no evento, eu pensei, o evento deu certo. E a gente fez 2 dias de evento, e a gente somou ali um público de 600 pessoas, né? Em torno de 600 pessoas no evento. Dobrou de novo. Dobrou de novo, graças a Deus. Sucesso reto, mas foi o meu primeiro Covil, foi a primeira vez, não, meu primeiro Sou Mais. Primeiro Sou Mais. Eu tinha jogado num dos eventos do Covil, que foi onde a gente se conheceu, foi na participação no Espaguete Geek, né? Exatamente. E eu já tinha ido, acho que para alguns encontros, porque se vocês se encontravam. Não, tinha ainda não. Depois, não foi? Eu tô pulando a história. Deixa eu parar, deixa o homem contar. Eu trago para contar a história, quero contar no lugar dele. Tem algumas coisas para mencionar, Leti. Eu vou mencionar, porque assim, é meio difícil você conseguir colocar tudo na ordem cronológica correta, verdade, né? Mas assim, eu vou mencionar ainda alguns eventos que a gente participou, né? Mencionar. Não vou dar muito detalhe, mas vou mencionar alguns, né? Em algum momento aqui eu vou mencionar, eu já mencionei o Sana, Anime Master, vou mencionar outros eventos que a gente participou, como o Spaghetti Geek também. Muito evento. E aí, esse evento do Shopping Benfica, né, esse Sou Mais RPG, que foi o terceiro que o Marcelo Deldébio estava, 20 anos do Sistema Daimon, foi um sucesso muito grande, a gente saiu em jornal aqui de Fortaleza, teve uma certa repercussão nacional, o público Fortaleza ficou muito feliz em conhecer um dos ícones do RPG nacional. O Shopping Benfica, posteriormente, né, após o evento, convidou a gente para fazer mais atividades lá. Exato. Né? E eu dizia, mas a gente faz, outros São Mais RPG aqui. Aí eles, não, mas a gente não quer um evento com esse espaço de tempo. A gente quer um evento mais frequente. Aí não, é porque a gente já tem nosso encontro no nosso bairro, né, que é semanal e tudo. Aí eles, não, mas vocês não querem fazer aqui também, tá? Um quinzenal, pelo menos, e tudo. E a gente topou a ideia. Por quê? Porque aí a gente estaria suprindo aquele problema que a gente tinha lá no começo, que era... A gente só não podia ir todo mundo pro Exatamente. Curió, né? A gente ia para os eventos, as pessoas queriam conhecer o Covil, mas o Covil ficava distante. E aí, quando a gente aceitou a proposta do shopping, a gente passou a se encontrar lá no Shopping Benfica, que é um local muito central de Fortaleza, né? Para quem conhece lá, o metrô passa por lá, muitas linhas de ônibus passam por lá. Enfim, no centro mesmo da cidade, né? Bem localizado. Exatamente, muito bem localizado. E já era, como você mencionou anteriormente, um point da juventude que gostava de jogos. Exatamente. É o local... É um local que muito jovem, é um local onde tem as universidades, é um local que tem muitas escolas perto,
enfim, é um bairro tradicional aqui de Fortaleza, muito por esse apelo, né, da juventude mesmo. Mas a gente tinha preocupação. Aí ficaram os encontros, passaram a ser como? Quinzenais, semanais? A gente passou a fazer encontros quinzenais no Shopping Benfica, alternando com os encontros lá do Curió. Né? Então era uma semana lá, uma semana... Exatamente, uma semana no Curió, uma semana no Shopping Benfica. Né? E desde 2015, até antes de começarmos a pandemia, nossos encontros oficiais com essa frequência ficaram ocorrendo no Shopping Benfica. Né? A gente, durante esse tempo, passou a, em vez de quinzenal, ser semanal, depois passou a ser mensal, então a gente ficou meio que alternando aí, porque dependia muito também da disponibilidade das pessoas que estavam à frente ali do Covil, né? Eu, Aruxa, Elias, narradores, a Camila, enfim, todo mundo que estava ali envolvido com o Covil, a gente pensava muito no nosso tempo, né? E todo mundo tinha uma vida, ninguém vivia disso, né? Então a gente fazia mesmo por amor, né? Ninguém tinha. Exatamente. Assim, eu queria dar uma pausa aqui para mencionar algumas pessoas. Eu sei que eu não vou conseguir mencionar todo mundo, mas eu queria já, desde esse momento, mencionar algumas pessoas que foram muito importantes nessa trajetória do Covil, né? Eu não vou conseguir mencionar todos os narradores, mas também eu não vou cometer a injustiça de deixar de mencionar pessoas importantes, né? Então, assim, claro. Nessa caminhada, eu sempre tive mais à frente do Covil, né? Isso foi um processo natural, né? Que realmente aconteceu. Eu acho que eu sempre tive mais disponibilidade entre as pessoas, né, do grupo, mas o Elias e o Jonas foram muito importantes, que fundaram junto comigo. O Jean, que eu mencionei, né, o Jean Aragão, foi muito importante, narrou por muito tempo, participou da organização com a gente. A Aruxa, sem palavras, né? A Aruxa é assim, o combustível do Covil é a Aruxa, entendeu? Então, no momento assim que eu desanimo, porque eu tô falando. Aí a Lai já tava na paixão que ela tem. Porque assim, né? Eu tô falando da parte glamurosa dos eventos, né? É legal a satisfação de você ver os eventos acontecerem, né? Mas assim, tem aqueles momentos que você, tipo, tá estressado, tem coisas que dão errado. Não, o pessoal vai só pra festa, não imagina o trabalho que dá organizar os bastidores, né, daquele evento. O trabalho para organizar um evento de RPG é muito grande. Não parece, né? Porque, de certa forma, é um evento simples, né? Diferente de mega eventos que tem por aí. Mas, ao mesmo tempo que é um evento simples, a gente faz sem verba, sem estrutura, né? Dependendo de apoio de outras pessoas, e esses apoios não caem do céu, você tem que ir atrás, né? Exatamente. Vez ou outra a gente consegue brindes de editoras para estar sorteando os eventos, né? Às vezes lojas que vão vender no evento, né? Mas assim, tem aquele momento também que você está embaixo, que você está desmotivado, e a Aruxa é uma pessoa que ela sempre está motivada, entendeu? A Aruxa ela sempre está ali, e puxa, e vamos, não vamos desistir, vamos continuar. Então a Aruxa é fundamental, né? A Camila, né, minha noiva, que ela que aguenta a barra ali junto comigo, né? Quando a gente tá sozinho, ela que sabe de tudo. Tá pensando em desistir, ela vai dar um puxão. Puxou também. Fundou o Covil delas, que a gente vai falar, que foi um movimento muito importante que aconteceu no Covil. O Thiago Jetson, que teve um tempo que eu me afastei, ele assumiu o Covil também, né? Então segurou ali o Covil por um tempo. O Jason ajudou bastante, a Diana. Yandeci, Davi, enfim, tem muita gente aí que ajudou nessa caminhada, né, do Covil. A própria NET também, quando estava com o Covil aqui em Pacatuba, o Sérgio Magalhães, lá da Calcaia, enfim, muita gente ajudou a gente nessa caminhada aí, né, muitos narradores, eu não vou conseguir mencionar todos, gente, então me desculpem, mas eu não vou fazer aquilo. Todos os pais no geral, né, todos aqueles que narraram, que jogaram. Porque tem gente que fala assim, não vou falar ninguém, porque eu posso esquecer, não, eu tenho que falar dessas pessoas que eu mencionei, né, e se eu esquecer alguém, pelo amor de Deus, me desculpe, né. Mas enfim, tem história pela frente. Estou mencionando aqui porque até agora tudo que eu falei parece que o Covil andou sozinho, né? Mas teve muita ajuda dessas pessoas e o público que sempre chegou junto, né? Nunca na história do Covil a gente se frustrou com a presença de público, nunca. Sempre superou nossas expectativas, sempre, entendeu? Até em dias que estava chovendo, ou dias que a gente teve que desmarcar o evento e mudar de local de última hora, sempre... Porque já tinha outro evento em outro canto. Exatamente. Sempre né? foi surpreendente o público que a gente teve no Covil. Sempre foi surpreendente, né? E... então esse Sou Mais, né, voltando aí, esse Sou Mais de 2016 foi a virada de chave, que a gente passou a ter esses encontros no Shopping Benfica, né, o Covil passou a ser muito conhecido aqui no estado por
por todos os movimentos nerds e geeks que tem aqui, todos os eventos, enfim, né? E eu acho... Ganhou repercussão nacional, passou a ser conhecido também fora do Ceará, né? Passou a ser conhecido porque o Sou Mais se tornou o maior evento de RPG do Norte e Nordeste, né? Falo RPG, mas a gente também tinha board games, né? Tinha swordplay, tinha outras atividades, né? Mas o foco central era RPG, né? Então, o Covil passou a ter um alcance muito grande, né? Ser muito visado pelas editoras, né? Então a gente passou a ser realmente reconhecido ainda em 2016, né? Ainda nesse ano de 2016, a Camila teve a ideia de criar o Covil Delas, né? Que foi um evento, uma organização que elas, né, a Arushi deve ter mencionado também. Falamos muito sobre o Covil Delas. Legal. E aí a NET até participou, né, que reunia apenas mulheres, né, apenas mulheres narradoras, com o objetivo de incentivar outras mulheres a estarem ali no papel de mestra de RPG, né? Então, e também foi uma resposta, né, um desafio que foi publicado na época, dizendo que as mulheres não jogavam RPG, né, e a gente quis mostrar que isso não era uma realidade. Exatamente. E o que começou como uma simples resposta acabou virando todo um movimento, né? Exatamente. Todo um fenômeno e dentro do Covil. Exatamente. Até antes da pandemia também as meninas estavam fazendo um encontro semestral aí do Covil Delas, né? Então 2016 também teve esse outro ponto forte, né? Eu costumo dizer, né, quando eu converso com a Camila, que durante todos os anos da história do Covil eu consigo mencionar coisas novas, projetos novos que a gente conseguiu fazer, né? E foi tão rápido, em tão pouco tempo, né, Fernanda? Assim, pegou fogo de uma vez e... Né? Exatamente. A gente está falando aqui, as pessoas em casa devem estar pensando que passa o quê? 5, 10, 15 anos. Mas, gente, isso foi num período de 2, 3 anos, isso aqui que a gente está contando para vocês, desde o momento que o Covil saiu, né, da periferia de Fortaleza, que chegou, né, na capital e se espalhou pelo norte e nordeste. Foi uma coisa muito rápida. Exatamente. E ainda falando do Sou Mais RPG, porque o Sou Mais é uma das coisas mais importantes que teve no Covil, né? Porque foi de fato esse evento que teve assim um alcance nacional, né? Ele que abriu as portas. Ele que abriu as portas, com certeza. Né? Então, assim, além do Marcelo Deodébio, a gente teve outros convidados, né? Eu não vou falar pela ordem de edições, né? Mas a gente teve, então, além do Marcelo Deodébio, né? A gente teve o Igor Moreno, que é o autor do Space Dragon, né? E outros jogos que ele cria muito RPGs menores, né? Menores que eu falo em espessura mesmo, em tamanho, né? Além do Igor Moreno, a gente teve o Felipe Cunha, que é da Pensamento Coletivo, né? De uma editora daqui. Tivemos o Guilherme Deisvalde, que é o proprietário da Jambô, né? Para quem talvez esteja começando no hobby agora, a Jambô é a responsável pelo Tormenta RPG, pelo 3DT, pela revista mais famosa da história da RPG nacional, que é a Dragão Brasil, né? E a versão eletrônica, né, ainda é mantida. Exatamente. Né? Tivemos como convidado também Diogo Nogueira, né, que é do Espadas Afiadas Feitiços Sinistros. Tivemos além do Diogo Nogueira, na mesma edição do Diogo Nogueira, também tivemos aqui o Fábio Silva, que é o criador do Gatos Espaciais, que é um projeto muito legal, para quem não conhece, vai lá atrás, né? Que ele criou Gatos Espaciais para arrecadar dinheiro e ajudar os gatos que ele resgatou. O Christoph também foi um convidado muito importante, né? O do Christoph foi bem interessante, né? Para quem não conhece, o Christoph ele é um autor de RPG. Ele não é brasileiro, ele é americano, né? Mas reside no Brasil atualmente. E ele criou o RPG chamado A Bandeira do Elefante da Arara. Que é um RPG que se passa no Brasil colônia, né? O cenário da Bandeira do Elefante da Arara. E ele lançou oficialmente a Bandeira do Elefante da Arara no Sou Mais RPG, né? Então foi com a gente, foi até legal, porque no dia do evento ele chegou atrasado, porque o voo dele atrasou, né? E aí eu tava no evento, aí de repente tinha uma fila de pessoas lá no evento. E eu, pra que essa fila, né? Era o pessoal pedindo autógrafo, já era para comprar o livro, né? Porque o livro não tinha sido publicado ainda,
né? Então foi vendida em primeira mão. Foi vendida em primeira mão. Então, assim, ninguém tinha um livro ainda. E aí o Christopher ia chegar com a remessa de livros, entendeu? Mas eu não sabia. O pessoal ficou na fila lá. Assim, eu sabia que ele ia lançar no evento, obviamente, né? Mas eu não sabia que o pessoal tava na fila por isso, né? Porque o livro de RPG não é uma coisa que se faz filas para venda, né? Não é como romances, né? Exatamente. Livros, e aí formou aquela fila e o que esse pessoal tá esperando, né? E aí o Christopher chegou. Na hora que o Christopher chegou, ele botou os livros assim na mesa, e aí todo mundo correu e pegou um livro. E eu, meu Deus do céu, vai fugir do controle. O pessoal pegou o livro e foi pra fila pagar o livro. Pagar o livro e pegar autógrafo, né? Bater foto, enfim, né? Quer dizer, que acabou virando um daqueles encontros de autógrafo. Foi, né? e o Christopher, e assim, vendeu tudo. Vendeu tudo. Que nem ele esperava, né? Não, teve um momento que eu me dei conta, eu cheguei no Christopher, guarda o meu. Senão eu vou ficar sem o meu, né? Guarda o meu aí. Ele, não, eu já separei ali na bolsa, né? Não sei o quê. Então, tive um prazerzaço de conhecer o Christopher, né? E hoje a Bandeira do Elefante da Arara é um RPG. É um fenômeno, né? No país inteiro. Enfim, um dos mais vendidos hoje, né? Então, sou muito grato ao Christopher por ter lançado a bandeira aqui, né? Graças ao Sérgio, né? Que fez esse intercâmbio aí, né? Essa intermediação. O Fábio Silva também lançou a edição física do Gatos Espaciais aqui também no Sou Mais RPG, né? Então agradeço ao Fábio também, né? O Fábio que é nosso conterrâneo aqui de região, né? O Fábio ele é de Pernambuco, né? Lá de Gravatá, um abraço, Fábio. Do norte, Fábio é uma pessoa incrível também. Né? Então tivemos o Manjuba, né? Para quem não conhece, o Manjuba ele é um dos proprietários da New Order, né, da editora, que foi a editora que sempre apoiou o nosso trabalho também, né. Agora me bateu no medo, né, de esquecer alguém, né, porque os convidados, né. Eram poucos em comparação com todos os outros. Se tu esquecer alguém, não vão te perdoar. Exatamente. Mas todos os organizadores do evento, tudo bem, dá um desconto que era gente demais, né? Mas eu acho que eu lembrei todo mundo aqui, pelo amor de Deus, eu acho que eu lembrei todo mundo, né? Então, assim... Qualquer coisa, se tu lembrar de alguém antes do final... Não, não, mas eu vou lembrar porque vai ter algum momento, né? Se tiver... Não, mas eu acho que eu não esqueci, não. Eu acho que agora eu mencionei todo mundo, né? Então, assim, a última edição do Sou Mais aconteceu em 2018, né? Porque em 2019, por conta de alguns membros do grupo estarem bastante atarefados, eu estava muito nessa época de 2019, a gente resolveu não fazer o Sou Mais em 2019, né? Então a última edição foi em 2018, aí em 2019 a gente não fez, né? Porque depois que o Sou Mais passou a crescer muito, a gente... Passou a ser anual. Passou a ser anual, né? Quer dizer, começou trimestral, depois semestral e depois, por fim, ficou anual, né? É porque cada vez o evento ficava maior. Exatamente. Então, despendia mais energia, mais recurso, não dava mais para fazer. Exatamente. A gente ficou até um pouco triste que na última edição, 2018, a gente teve que mudar de local. Próximo do evento. Não foi no Shopping Benfica, né? Foi no Shopping Aldeota. E o Shopping Aldeota já não é um shopping tão central como o Shopping Benfica, então a gente teve uma defasagem de público nesse evento, né? Mas, de toda forma, foi um evento muito bom também, né? E aí a gente pensou, não, em 2019 a gente não vai fazer evento em novembro, e aí a gente fala o seguinte, né? O Sou Mais estava sendo em novembro, a gente pensou, não vamos fazer mais em novembro, vamos fazer em maio, porque é o mês de aniversário do Covil, então a gente faz em maio de 2020, né? E aí, em 2020... A gente sabe o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu, né? Então, não teve Sou Mais 2020. Não fizemos encontro em 2020, apesar da vontade de ser muito grande, mas infelizmente não tinha como. Tem que se respeitar. Em 2021, cá estamos também, né? Mas assim, isso eu resumi aqui o Sou Mais RPG, mas nesse meio tempo, aí agora eu vou mencionar, né? Os eventos que a gente participou. A gente participou Sana, Anime Master, que é aqui em Fortaleza, Anime Campus, que é na cidade de Canindé, Granime, que é em... Eram umas viagens históricas, né, pra Canindé. Sempre tem história para contar, né? Além das histórias da mesa de RPG, tinha as aventuras, né, dessas viagens aí, né? Então, a gente passou de evento em Canindé, né, que é o Anime Campus.
A gente participou de um evento em São Paulo, né? Mas a gente participou mais cobrindo o evento, né? Que a gente gravou uns vídeos lá, que é o Anime Friends, que é o evento principal de anime / geek nerd, né? Depois da Comic Con, né? E lá estava acontecendo o Encontro Internacional de RPG, que já foi o maior evento de RPG do Brasil, né? Mas que naquela edição foi um pouco menor, né? Que o pessoal da Roleplay estava lá organizando, né? Um abraço para o Bruno Cobb, que me recebeu muito bem lá no evento. Foi o evento que eu tive a oportunidade de conhecer o Douglas Quinta Reis, né? Para quem não conhece, assim, eu acho pouco provável que alguém não conheça o Douglas Quinta Reis, mas o Douglas Quinta Reis foi o cara que trouxe D&D para o Brasil, era o proprietário da Devir, né? Então, ele inclusive é o homenageado do Dia Nacional do RPG. Né? Então, hoje a gente tem muito mais do que merecido. Muito mais merecido. Então, eu tive a oportunidade, né, graças a Deus que eu conheci antes de ele partir, né? Mas eu troquei eu fiz uma entrevista com ele lá, né? E então foi nesse Encontro Internacional de RPG que eu tive a oportunidade de conhecer ele, né? E posteriormente ele veio a ser homenageado no Dia Nacional do RPG, né? Então, o Dia Nacional do RPG surgiu por conta do Douglas Quinta Reis, né? A gente participou, né? Falei do Granime, que era em Granja, participamos do Dengai, que era um evento organizado aqui em Fortaleza também, né? Um evento geek. Vai ter evento que eu não vou lembrar, né? Teve o Spaghetti Geek, que foi em Pacatuba, né? Que foi onde eu conheci a NET, né? Teve alguns lá em Calcaia. Em Calcaia a gente não participou de um evento. A Calcaia teve uma célula do Covil, né? Mas a gente não chegou a participar de evento. Participamos da Bienal do Livro, né? Bienal, claro. Inclusive a nossa última participação foi em 2019 e foi uma participação fantástica. Se vocês forem lá na página do Covil, no Facebook ou no Instagram, vocês vão ver que estava muito cheio o nosso espaço da Bienal lá, muito cheio. A gente foi com board games, né? Inclusive, né, tinha uma coisa que eu tenho que mencionar aqui, porque teve um momento lá em 2018 que eu particularmente, comecei a ter um contato muito forte com os board games, né? E eu acho que de lá pra cá eu tenho me aproximado mais dos board games do que de RPG, né? E aí a gente criou um evento chamado Desconnect, né? Sim, o Desconnect. E aí o Desconnect foi um evento que a gente... muita história. E aí o Desconnect era um evento que a gente organizava mesas de board games. Né? Era um momento que a gente deixava RPG, né, e se dedicava só ao... Exatamente. E o Desconnect já começou sendo sucesso, já começou com muita gente. Os últimos encontros do Covil passou a se chamar Joga Benfica, né, porque acontecia no Shopping Benfica e envolvia RPG e board game. Foi tipo um casamento entre o Sou Mais e o Desconnect. Né? Não foi um casamento porque o Sou Mais ele sempre teve uma dimensão maior. Né, mas digamos que ele foi um casamento entre os encontros de RPG e os encontros de board game. Né? Porque o Sou Mais continuou existindo, né? Por isso que você disse que não chegou. E durante toda a nossa trajetória, né, o nosso público sempre foi muito bem definido, sabe? Nosso público era um público de pessoas iniciantes. Acho que qualquer pessoa que for ao encontro do Covil vai perceber que tem muita gente muito jovem no Covil, entendeu? Então, assim, foi sempre um encontro que atraiu muitos iniciantes. A gente sempre teve um apelo muito forte nas redes sociais pra galera que quer conhecer RPG fosse nos nossos encontros, né? Havia muito espaço, né, para jogador, para quem queria conhecer o hobby, quem não conhecia. Exatamente, assim, assim, né, e agora sem querer fazer falsa modéstia, eu acho que a gente teve um papel muito importante na formação de novos jogadores, de novos narradores. Fizemos eventos, inclusive, de oficinas de narradores, né? Enfim, então, assim, a gente estava até conversando aqui antes desse nosso bate-papo, né? Em off aqui, que recentemente a gente mudou, né, a identidade visual do Covil, a gente mudou o nome, que antes a gente chamava Covil do RPG, e hoje a gente se chama Covil Lúdico, né? E essa mudança se deve porque o Corinthians... Então a gente, como aglutinou várias atividades, né, RPG, board game, enfim, todos os jogos que não fossem analógicos, né, a gente passou a se chamar Covil Lúdico para contemplar todas essas atividades que
aconteceram no Covil durante essa história, né? Então, e é uma boa essa mudança de nome, né? No início eu estava até dizendo para você aqui que eu não gostei muito em se mexer, né, no passado tão rico. Mas depois que ele me explicou, gente, isso é sinal que vem mais coisa legal por aí. É meio então, que é uma mudança que a gente vai aceitar em nome do futuro dos hobbies analógicos, né? Aqui no isso. estado. Algumas pessoas já questionaram, mas vocês podem ter board game, não precisa mudar de nome, né? Mas a gente já deixou de ser chamado para atividades de board game, porque como tinha Covil do RPG no nome, as pessoas achavam que era só RPG. Que só era RPG, entendeu? Então, assim... a propaganda, né? A gente mantém o nome Covil, né? Todo mundo vai continuar chamando de Covil do mesmo jeito, né? Mas ao invés de chamar do RPG, vai ser Covil Lúdico, um nomezinho mais curto. E já há muito tempo o Covil não era só do RPG, né? Como você mesmo já falou aí, Exatamente. Já tinha o Desconnect, já tinha os eventos. A gente só está oficializando, né, uma coisa que já tinha acontecido já há muito tempo. Particularmente, atualmente, eu jogo mais board game do que RPG, né? Arusha ainda... E assim, você ainda não falou, né, porque houve, né, um período que o Covil, né, deixou de ser uma simples iniciativa, né, lúdica, e ele acabou virando uma associação. Exatamente. Né? Hoje em dia ele é uma associação. Lá em 2018, a gente se reuniu e pensou, poxa, a gente poderia, já que o Covil tem essa força, né, que tem, a gente poderia estar formalizando o Covil para a gente de repente estar podendo participar de editais, né, promovidos pelo governo, para o Covil existir de fato, juridicamente falando, né? E aí a gente começou o processo de legalizar o Covil, e em 2018 a gente se tornou uma associação. Né? Até porque como o projeto em si nunca foi, né, um projeto financeiro, precisava se encontrar outras formas de financiamento. Né? Exatamente. O Covil, a gente, na época, quando a gente quis formalizar, a gente pensou, o Covil é uma empresa? Não, o Covil não é uma empresa. Né? A gente não tem o lucro, né, como o objetivo do grupo. Né? A gente não é uma fundação, porque a gente não tem patrimônio, e aí a gente se encaixou numa associação, né? Uma associação privada, né? Uma associação sem fins lucrativos, né? E a gente subiu um patamar ali de organização, né? De respaldo. Isso, de certa forma, abriu os horizontes, ampliou as oportunidades? Pois com certeza, né? Porque as pessoas passam a ver como uma coisa mais séria, né? Não é apenas um grupo de amiguinhos que se reúne ali na associação do bairro, é uma coisa forte, né? Exatamente, né? E aí, pena que a gente queria aproveitar muito, né, nesses últimos anos, mas aí... Com todos esses acontecimentos... Mas ainda haverá, né? Haverá oportunidade. Né? Vamos aguardar, né? Nós temos que esquecer, esse período negro da nossa história não vai durar para sempre, né? Com certeza. Inclusive, assim, eu queria até aproveitar a oportunidade para falar com as pessoas que acompanham o Covil, que participam das atividades, ou as pessoas que vão conhecer a partir desse vídeo aqui. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, né? A gente não está postando no momento, porque realmente está tudo parado. O foco do Covil nunca foi conteúdo, né, de canal, postagens. Sempre foi uma coisa mais presencial. Né? Sempre foi uma coisa mais presencial, apesar de que nós organizamos, né, um evento no ano passado que deu muita gente também pelo Discord, né? Mas o foco do Covil sempre foram os eventos presenciais. Então, se você for agora nas redes sociais do Covil, você não vai ver a atualização recente, né? Porque realmente a gente parou um pouco, né? Um momento que na minha vida particular eu estou precisando também de um tempo para organizar, né, algumas coisas particulares. Vai casar. Eu e a Camila estamos aí. Né? Fiquei falando da filha. Com certeza. Eu e a Camila decidimos que agora a gente quer jogar RPG em casa, né? Na nossa casa, quer jogar board game na nossa casa. Vou morar em Pacatuba, né? Nós estamos esperando o retorno. Tô chegando em Pacatuba, né? Vou morar em Pacatuba, né? Então. Se nós a gente já aprontar, mas morando tudo perto agora. Então foi aquilo que a gente falou no começo, né? A pandemia é terrível, né? Todos nós pudéssemos escolher
obviamente escolheríamos que não tivesse acontecido essa pandemia, né? Mas já que aconteceu, em alguns aspectos serviu para a gente ter um tempo para a gente resolver algumas coisas, né? Então, e também, né, refletir, repensar sobre os nossos objetivos, o que é importante nas nossas vidas. Com certeza, né? E aí, esse tempo está sendo bom para mim, né? Eu dou uma pausa, umas férias do Covil e estou resolvendo essa parte da minha vida particular, mas vocês não vão se livrar da gente. Assim que acabar a pandemia, a gente... Viu, pessoal? Eu vou colocar embaixo na descrição as redes sociais do Covil Lúdico, tá? Onde vocês podem encontrar a galera lá e ver lá as movimentações. Nós estamos aguardando em breve notícias positivas, tanto a respeito do fim da pandemia, quanto do retorno, né, do Covil. E eu estou ansiosa para saber, mas não vou perguntar agora, o que ele tem, as ideias que ele tem em mente, que ele pretende implantar para esse retorno. Mas antes de eu perguntar isso para ele, né, eu queria, assim, perguntar uma coisa. Vocês viram que ele desfilou aí, né, com um leque, né, de eventos, de participações e tudo. Eu queria, assim, que você falasse para os públicos em casa, acho que as pessoas também ficaram um pouco curiosas, de todos esses eventos que você participou. Qual foi o evento, assim, que você mais gostou, né? E se houve, assim, algum evento que durante essa sua, né, carreira como promotor de evento, houve algum evento, ou de RPG, ou de qualquer, né? Porque ele também participou do Anime Mágico, como ele falou, né? Não era só RPG, né? O foco, que você não gostou. Houve? Net, eu sou suspeito para falar porque eu adoro eventos, né? Eu adoro evento, assim. Eu não vou conseguir pensar num evento aqui agora que eu não tenho gostado. Eu acho que não vou conseguir pensar, né? Por exemplo, em relação a eventos que a gente fez do Covil, eu consigo lembrar de um evento que não atendeu minhas expectativas por conta da mudança de local, que foi o Som Mais que eu falei de 2018. Né? Agora, evento que eu gostei, aí eu vou listar aqui, porque, por exemplo, os Sou Mais todos do Covil, né, tirando esse que eu falei, foram sempre muito excepcionais para mim, né? Aos olhos do público, todos eu acho que foram satisfatórios, né? Eu tive um pouquinho... É meio que uma missão minha fazer um próximo Sou Mais melhor do que todos para suprir esse de 2018, né? Então... Mas teve um que marcou, vários. Assim, do Covil. Faz o seguinte, fala um que não tenha sido do Covil, né? Fica mais fácil. Assim, pra não ser, eu posso né, falar injusto. Eu posso falar do Covil, posso falar de outros eventos. Assim, do Covil, eu acho que o terceiro Sou Mais RPG, que foi esse o primeiro que a gente fez no Shopping Benfica, com o Marcelo Deldébio, né, lá como convidado, foi o evento que me marcou por ser o evento que virou a chave realmente na história do Covil. Fez história. Então esse realmente é um evento que eu tenho um carinho muito grande, apesar de a gente ter feito outras edições do Sou Mais ainda maiores, né. Então, tamanho não é tudo, né? Exatamente. A importância histórica é maior, exatamente, né? Eu acho que como se a gente fizesse uma analogia da primeira vez que um artista sobe no palco, eu acho que foi a primeira vez que a gente fez um evento assim que realmente a gente pensou, caramba, o Covil tomou uma dimensão legal agora, né? Outros eventos, assim, um evento que me marcou bastante foi o Anime Master, né? Que hoje eu faço parte da direção também do evento, lá em 2007, né? Quando eu comecei a participar desses eventos otakus, né, e tudo, acho que o Anime Master lá em 2007 me marcou, né, que eu conheci muita gente, muitas pessoas que hoje são meus amigos, e o de 2008, que foi quando eu comecei a participar da organização do Anime Master, foi quando a gente trouxe Edu Falaschi, né, que é cantor da abertura de uma das aberturas do Cavaleiro do Zodíaco, né? E a Larissa Tassi também, que é uma outra cantora de uma das aberturas dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, foi onde eu comecei a criar essa paixão por organizar eventos, né? Muito inspirado pelo cara que é o diretor-geral do evento, que é o Paulinho. Mas quando tu começou no Anime Master, ainda nem sonhava existir ainda o Covil, né? Não sonhava, já jogava RPG, né? Já jogava. Mas não tinha pretensão de transformar aquilo no que virou, né? Não. Porque o Anime Master continua existindo ainda, né? É uma organização à parte, né? Mas na época não, né? Eu nem pensava em organizar evento, na verdade, né? O primeiro evento que eu participei da organização foi o Anime Master de 2008, né? Então, ali foi
começou minha paixão por eventos, né? E aí eu devo muito ao Paulo Hunter, né? Que foi outro que me contaminou, né? O Anderson me contaminou com RPG e o Paulo Hunter com a organização de eventos, né? Então ali foi onde começou. Então o Anime Master de 2007, 2008 foi muito marcante. Outro evento muito marcante, acho que um dos mais marcantes da minha vida foi o Sana de 2007, né? Foi onde teve o Akira Kushida, né? Cantor da abertura do Jaspion, a música do Dylion, aquela música a nossa infância inteira, meu Deus. Com certeza. Ele canta a abertura, do Jaspion. É mais novo que eu, mas é a minha. Canta Dylion, né? Que é a música do robô. Do Gigante Guerreiro. Do Gigante Guerreiro, Dylion. Enfim, ali foi um evento também. Jaspion, as músicas já são muito. E no Anime Master a gente trouxe o Anísio Melo Júnior, que hoje eu troco muita ideia com ele também, que ele é cantor da abertura do Dragon Ball Z, né? Aquela abertura, né, que todo mundo grita, posso pressentir o perigo e o caos, né? A nasalada, a voz do Anísio, né? Muito legal. O Ricardo Fábio, também a gente conheceu na época pelo Anime Master, que é o cantor do Dragon Ball GT, muito, muito gente boa. Muito, muito, muito gente boa. Então, assim... A música é espetacular. Música espetacular das duas aberturas. Eu sou muito grato ao evento porque me deu a oportunidade de conhecer esses caras, né? E hoje eu poder conversar com eles, trocar ideia, é fantástico. Tem até o contato deles? Tenho. Com certeza. Eu tava até no Anime Campus, né, numa edição, e o tema era Dragon Ball, né? E aí eu disse assim, galera, eu vou dar um presente aqui pra vocês, né? Aí eu falei com o Ricardo Fábio, né? Aí disse, Ricardo, manda um alô aqui pra galera do Anime Campus, né? Que aí eu botei pra eles exibirem lá no telão do evento, né? E aí eles piraram, né? E tal. Enfim, foi muito legal, né? Então, até hoje tenho contato, né? Nesse meio tempo aí conheci muito, porque no Anime Master eu era responsável pelas atrações do evento, né? De contactar os convidados, né? Então a gente na época chamou o Marcos Ribeiro, né? Que é o dublador do Yusuke Urameshi, né? Do Yu Hakusho, dublador do Jim Carrey, no Máscara, né? Enfim, ele dublou também o Tom Hanks, né? No Náufrago, né? No filme Náufrago, né? Filme espetacular. Enfim, ele dublou o Homem de Ferro. O trabalho dele é uma coisa assim, incrível, né? Aquela voz dele ali. Dublou o Homem de Ferro, né? Ele que dubla também. Então tem essa parte aí também desses eventos que também foram muito satisfatórios para mim, né? Então aí foi a minha escola de eventos, já foi isso aí, né? Já foi ter que lidar com essa galera aí e tal, né? E aí posteriormente fazer os eventos de RPG, né? Que tem naturalmente uma dimensão menor, né? Os eventos de RPG, mas aí é um tal desafio, né? O nosso desafio era tirar o RPG daquelas pessoas, daquele nichozinho ali, e popularizar, né? Para mais pessoas. Eu acho até assim que fazer um evento grande com algo que todo mundo conhece e todo mundo curte é relativamente fácil, né? Isso. Agora, fazer despertar o interesse por algo novo, diferente, né? Já havia, claro, vários grupos de RPG no Ceará, né? E aqui no Nordeste, mas eram coisas muito, como a gente explicou no início, né, muito na sua regiãozinha, muito fechada entre eles, né, e assim, o que o Sou Mais fez, né, ele fez o quê? Ele retirou as barreiras, uniu essas pessoas tudo em volta de um objetivo só, né, gente que não teria se conhecido de outra maneira, né, mas muita gente vestiu essa camisa, né. E me diz uma coisa, já que nós estamos falando nisso, nesse engajamento, de tantas pessoas que vestiram essa camisa, quando você começou com isso, passou pela sua cabeça que ia chegar tão longe? Como é que foi? Foi tudo planejado, ou foi tudo pelo acaso, ou teve meio a meio, um pouco de planejamento com um pouco de sorte? Como foi? Assim, eu sou uma pessoa que não, como é que eu posso dizer? Eu penso no objetivo alto, né? Mas não sou muito de planejar, né?
não planejo muito, mas penso naquele projeto como algo que vai tomar proporções grandes, né? No Covil, eu queria que um dia se tornasse um encontro legal, um encontro grande, né? Mas eu acho que eu não... Nem os melhores sonhos pensou. Eu não pensei que ele fosse tomar uma proporção grande tão rápido, né? Eu acho que talvez por também não ter muitas iniciativas, né, e aí o público ser carente também de qualquer iniciativa que se venha a ter, né, nesse meio, eu acho que foi algo que fez crescer, né? Mas assim, eu acredito, porque se você não acreditou que nem o Del Débio vindo para Fortaleza e aquele show, você ficou com medo, né, que você disse, de passar vergonha, né? Porque se no Del Débio não tirasse o pessoal de casa, ia ser difícil encontrar, né? Mas assim, que bom que a gente conseguiu, né, chegar num objetivo grande e tudo. Aí isso pra mim acaba mudando a minha chavinha, que é o quê? Agora eu só quero fazer tudo se tiver assim uma expectativa grande e tal. Ficou audacioso. Planejar ainda não é o meu forte ainda, né? Mas sempre tá pensando em coisas novas pra aprontar aí nos eventos, aí eu sempre tô pensando mesmo, né? A Camila até... A gente brinca muito que eu não posso ver alguma coisa em algum lugar que eu penso, seria legal isso aí no evento, seria legal se o Covil tivesse isso aí. Então, sempre o Paulinho, né, o Paulo Hunter, que foi o cara que me levou pro Anime Master, né, ele sempre brinca que ele diz que a gente não consegue olhar para algum espaço sem imaginar um evento acontecendo ali, né? Qualquer espaço que a gente vê, aqui daria um bom evento, entendeu? Então a gente já olha para os espaços pensando dessa forma, né? Então, acho que quem organiza eventos aí de RPG ou de qualquer outra área aí deve ter essa mesma perspectiva aí, né? É horrível, gente. Quem tem problema de rinite, aí tá anoitecendo aqui onde eu tô, aí pronto, aí o já começa a lacrimejar, já começa, né, a crise da rinite. Mas é muito, assim, legal ter o Fernando Machado aqui com a gente, ele representou para nós aqui. Gente, ela tá emocionada, na verdade, não é rinite não, ela tá emocionada, você pode ver. Ele representou para mim, aqui, para o nosso grupo aqui da Pacatuba. Eu digo sempre, eu brinco e digo sempre, gente, que o RPG da gente aqui teve um período antes do Covil e depois do Covil. A gente estava presa aqui numa bolinha aqui e o Fernando veio com uma agulha e pá, estourou, né? E a gente é muito agradecido por isso, é um prazer, assim, muito grande ter você aqui com a gente. Vai confusão para trazer ele para esse encontro, gente. Eu disse, você tem que vir, ele é tímido, não queria vir, mas você precisa vir, porque eu não posso deixar de agradecer, né, diante do público do meu canal, que esse canal com certeza só existe porque eu conheci Fernando Machado. Eu fico lisonjeado, de verdade. Não, de verdade, gente, de verdade. Porque antes do Fernando, eu não tinha ainda caído a ficha de que o RPG poderia ser mais, né, do que apenas um hobby. Ele levou a gente, tirou, meu marido dizia, ó, só, para que outro sistema? Já tem 3DT e Daigo. Aí o Fernando foi, levou ele, apresentou os outros sistemas pra gente. Propiciou, né, essa oportunidade da gente conhecer, né? Conhecer o Del Débio, conhecer todos esses convidados incríveis aí que ele falou, conhecer, né, todos os colaboradores, e hoje, né, graças a isso, né, a gente está aqui com uma outra visão de RPG. Logo quem é a pessoa que dizia que RPG era só D&D. Incrível, né? Incrível, mas a vida tem dessas coisas. Não, né? Marinete, mas eu aqui tive um prazer conhecer você, conhecer o Júnior, saber que o RPG respira em vários outros lugares que não nas capitais, por exemplo, né? Então, assim, foi um prazer enorme conhecer você, né? Ter a experiência de ter células do Covil, a primeira experiência foi com você, então foi uma experiência muito importante também. A gente fica muito feliz de ter colaborado com essa história. E mesmo a célula esse projeto de células não ter continuado, né? Mas a nossa amizade continuou. Com certeza, com certeza. Mas vai ficar intimidado, né, com o convite, porque olha só, eu vou falar depois de
Jean Aragão, vou falar depois da Aruxa, então eu vou falar mais o quê depois que eles falaram. Depois deu Débio também, aí... Aí não dá, né? Aí eu vou falar o quê, né? Vai sobrar o quê pra mim? Eu espero ter conseguido contribuir aí com alguma coisa. Com certeza. E assim, eu sempre faço essa pergunta para os meus convidados, né? E a minha pergunta para você é o seguinte: o que seria, como você acha que teria sido a sua vida se você não tivesse conhecido o RPG de mesa? O que teria mudado, o que teria sido diferente, o que teria perdido, né? Caso assim você nunca tivesse conhecido o RPG. Nete, olha só, eu sou professor, né, que é uma profissão que eu acho que nos cobra muito a convivência em grupo, né, paciência, comunicação, um certo planejamento também, né, o improviso, né, porque na sala de aula tudo pode acontecer, né, às vezes a gente planeja uma aula e vai tudo por água abaixo e acaba sendo melhor do que você tinha planejado. Então, assim, sem um RPG eu não teria essa capacidade de me reinventar, de me comunicar, né, de forma minimamente razoável, de conhecer vários amigos importantes que eu tenho hoje. Não teria tido a oportunidade de estar à frente de um projeto como o Covil. Eu não teria consciência hoje de que eu consigo estar à frente de um projeto, eu consigo fazer com que um projeto ele tenha força, eu consigo liderar. Então, assim, ser um RPG hoje é difícil imaginar o que teria acontecido, né? Tem um momento, né, das Crônicas de Nárnia, para quem gosta de fantasia, né, que depois que tudo acontece, a Lúcia, né, que é uma das personagens, chega pro Aslan, que é o leão, e aí fala: Aslan, mas o que teria acontecido se eu não tivesse feito tal coisa, né? Ela fala lá, né? E aí ele fala assim: Lúcia, você nunca saberia o que teria acontecido, né? Você vai ficar sem saber dessa, né? Quis dizer isso, né? Então é um momento muito importante, né? Porque desse filme, né? Desse livro que nos mostra que a gente toma um caminho, né? Segue ele. A gente não sabe o que teria acontecido sem esse caminho, né? Mas eu sou muito feliz com o caminho que eu tomei naquele momento, né? Então, eu assim não quero muito saber o que teria acontecido se fosse outro caminho, né? Não, né? Eu acho que eu tô no melhor caminho que eu poderia ter tomado. Tá feliz com a escolha que fez, né? Que bom. Isso aí. E assim, você gosta, porque assim, né? Agora mesmo em casa deve ter alguma pessoa assistindo esse vídeo, pessoas que já pensaram em fazer eventos, né, já pensaram em transpor, né, o território ali da sua casa, lá da casa do seu narrador. Você teria uma palavra? O que você diria para essas pessoas que querem iniciar a fazer evento, mas que tem receio, tem medo de não dar certo, de não conseguir? Eu já conheci algumas iniciativas, né, de que a pessoa chegou: eu acompanho o Covil nas redes sociais e tive vontade de fazer o mesmo projeto aqui, né, e tô tentando aqui e tudo, né. Tem o Vitor, que é lá do Rio de Janeiro, da cidade de Campos, né, que ele tem um grupo chamado COCAR, né, que é o Coletivo Campista de RPG, né. Inclusive, agradecer o Vitor, porque ele que fez a nossa nova logo, né, a nossa nova identidade visual. Ele fez um trabalho fantástico, tá muito legal. E, assim como o Vitor, outras pessoas me perguntaram: como é que eu faço para organizar aqui na minha cidade, no meu estado, enfim, né? A primeira coisa que eu sempre falo, né, tem a cara de pau, né? Você meta as caras, entendeu? A primeira coisa é isso, é você ter vontade mesmo de meter as caras, né? Mas, basicamente, reúne um grupo de amigos, cria um nome, divulga nas redes sociais, tem paciência. Nos primeiros encontros, não vai dar muita gente. Se você não estiver na capital, dificulta um pouco também. Mas, assim, se você persistir na divulgação, né, deixar que o ambiente seja agradável para a pessoa que está começando ali no hobby, a pessoa poder ir no seu encontro sabendo que, se ela não sabe nada de RPG, ela vai se divertir da mesma forma, entendeu? Então, você arregaçar as mangas mesmo e divulgar o seu projeto, pensar em atividades novas para o seu projeto, você vai conseguir
né, fazer também um projeto legal aí na sua cidade, entendeu? E eu aconselho demais, é muito legal você estar à frente de um projeto desse. Dá trabalho, dá muito trabalho. Tem momentos que não são nada glamurosos, tem muitos momentos assim, né? Mas a satisfação de você poder contribuir com a diversão de outras pessoas, né? É como se você fosse o mestre de RPG, ele contribui com a diversão ali daquele grupo de jogadores, né? E a gente, na postura de organizador de evento, é como se a gente fosse o mestre de várias mesas ao mesmo tempo, né? Como se a gente estivesse contribuindo ali ao mesmo tempo com a diversão de várias pessoas, né? Então, assim, cria um grupo, cria um Instagram, cria uma página no Facebook, cria uma logomarca, divulga o seu grupo, que, assim, eu digo, deveria ter mais eventos aqui em Fortaleza, porque eu não queria organizar, eu queria só participar. Ele sempre diz isso, né? Então, assim, mais pessoas se você é do Ceará e tá me ouvindo aí, crie um grupo também, crie o seu evento, que eu quero participar, porque eu não quero só organizar. Então, qualquer coisa pode contar com o nosso apoio, né? Pode contar, inclusive, Net, né? Eu até me disponibilizo nesse vídeo. Quem comentar aqui embaixo, eu vou estar sempre dando uma olhada e vou estar respondendo as perguntas lá, né? Alguém que queira tirar alguma dúvida sobre o Covil que eu não tenha mencionado aqui, ou que queira alguma ajuda. Eu também vou disponibilizar a rede social do Covil, caso vocês queiram perguntar direto lá também, né? Pronto, então é isso. Siga o Covil lá nas redes sociais também, né? Covil Lúdico, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Como eu disse, nesse momento de pandemia, para quem está assistindo agora no mês de abril de 2021, a gente está no momento de pandemia e, infelizmente, está meio parado, não só no Covil, todo mundo, a gente exatamente, sabe, né? Mas ainda planos para o futuro. Planos para o futuro, né? E essa aproveitando, é complicado porque a gente não sabe nem quando é que vai ser o futuro possível para organizar atividades, né? Mas a gente pretende expandir as atividades para demais atividades. Por exemplo, né, a gente hoje trabalha com RPG, board game, a gente quer ter oportunidade também de estar fazendo atividades em campo, né, resgatar brincadeiras de rua, né, como eu disse, né, eu sempre gostei disso, e a gente poder novamente reunir adultos, por exemplo, para estar jogando, fazendo aquelas brincadeiras que a gente fazia na infância, também é uma das coisas que o Covil quer organizar. Levar também para os jovens, né, que estão tão carentes, necessitados. Exatamente, né, a gente poder estar focando mais também em conteúdos, né, com vídeos, palestras também, oficinas, escolas, exatamente, é uma atividade que a gente quer muito fazer assim que voltar. A gente já fez algumas atividades em escolas, mas sempre foram coisas pontuais ali, nada contínuo, né, em escolas. Mas a gente quer fazer trabalho de formação com professores para utilização de jogos, RPG, em sala de aula. Assim, não vai dar para eu dizer exatamente o que vai acontecer, porque aí fica para quem acompanhar, mas siga a gente que vai ter muita novidade bacana, né? O nome Covil Lúdico agora não é à toa, a gente vai expandir muito mais aí para outras atividades. Juntos para participar de tudo isso junto com o Covil. E, gente, é incrível, eu sei que eu falo isso em tudo, mas realmente esse bate-papo muito show, muito legal mesmo, tá entendendo? Todos os convidados que eu trago aqui, eu escolho a dedo, viu? Vocês sabem, né? Que eu trago com muito carinho, pessoal. Fernando, muito obrigada a vocês que estão em casa, ficaram conosco aqui, né, até o fim, né, dessa conversa. Espero que a gente tenha conseguido motivar, né, com o exemplo de vida aqui do nosso amigo Fernando, motivar as pessoas que querem. Eu sempre digo, né, que levar o RPG para outras pessoas, para mim é uma dívida, né, a dívida que eu tenho com quem me ensinou e nunca me cobrou nada, né? Então acho assim que toda vez que você ensina alguém a jogar RPG, você está pagando um pouquinho dessa dívida que não tem preço, viu, gente? Não tem preço, é uma coisa que ensinam para você que fica para a vida toda, né? Então, e para a gente que é professor, nunca é um sacrifício poder ensinar alguma coisa, né? Exatamente, né? Então agradecer a todos vocês, tá? Que ficaram aqui com a gente. Fernando, você gostaria de se despedir do pessoal, dizer umas últimas palavras? Eu não digo com a despedida, porque eu quero ver muita gente aí nos eventos. E também vamos se encontrar nos eventos. Exatamente. E quem sabe você retorna Mas aqui, né? Nesse momento mesmo, eu agradecer a NET pelo convite, né? Para mim é uma satisfação enorme estar nesse projeto da NET que
tá fazendo muito sucesso, né? Tô sempre, Obrigada. a NET está sempre compartilhando os vídeos, tô sempre vendo ali a participação de muita gente assistindo, né? Então, agradecer, né? Tanto a quem ficou esse tempão aí assistindo, que o vídeo tá longo, né? Agradecer a NET pelo convite, agradecer ao Júnior também, né? Por sempre me receber lá na casa deles em Pacatuba, né? Muito bem. E fica o convite aí para quem quiser participar das atividades do Covil, quem é de outros estados, cria iniciativa aí também, né? E é isso aí, gente. Vamos jogar RPG, vamos jogar board game, vamos nos reunir, né? Não vamos ficar só nas redes sociais, né? Vamos estar ali naquele calor humano ali da presença, quando puder, né? Nesse momento a gente não pode ainda, mas quando puder, vamos estar junto aí, não é uma despedida, tá? A gente vai se encontrar aí nos eventos aí. Eu já deixo o convite, que é para quando toda essa tempestade passar, você voltar aqui para fazer um vídeo nos contando, né, das novidades, explicando o que vai rolar de novo no Covid. Com certeza. Então é isso aí. Muito obrigada a vocês em casa, um beijo, um abraço. Não esqueçam, por favor, divulgar esse vídeo nas suas redes sociais, né? Ativa aí o sininho para continuar assistindo outros vídeos como esse. E se é o seu primeiro vídeo aqui no meu canal, por favor, inscreva-se, né, para motivar o nosso trabalho, a gente poder continuar levando o RPG para outras pessoas. Então é isso aí. Valeu, Fernando. Valeu, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau.